Vamos para mais um episódio! Gente, essa convidada de hoje é assim, eu não sei como a gente não gravou antes, entendeu? Mas a gente já tem muito conteúdo. Assim, eu sinto que a gente já fez isso aqui, ó, milhões de vezes. Então, assim, não sei ela, mas eu estou super à vontade, entendeu? Como se eu já tivesse conversado várias vezes. Mas ela tem um dom disso, e vocês vão saber em breve. Por quê? Da onde? Inclusive. Nesse Podpri, a gente já teve um episódio sobre networking. E, se eu não me engano, eu falei sobre coisas que eu já achava importante e relevante sobre o tema. Mas eu tinha visto um aulão que essa digníssima deu pro RD, na prática, inclusive. E foi maravilhoso em collab com a Comu, que era a comunidade do RD Summit, que foi inclusive onde a gente se conheceu. E eu fiquei encantada, porque assim, eu achei que eu sabia tudo de networking. Porque eu falo muito. Gente, eu sou a rainha do networking. E no fundo, não sabia era de nada. Entendeu? No fundo, eu tinha muito aqui a aprender. E aprendi com a Diva. E eu achei assim maravilhoso. Vou me segurar aqui para me conter no tema principal, mas assim, eu achei maravilhoso que nesse aulão ela acabou dando um passo a passo. Então eu consegui praticar no RD. E a gente se encontrava no RD e eu ficava falando, conversando com ela, fazendo várias trocas de olha, tal coisa funcionou, tal coisa não funcionou, mas enfim, vou parar de dar spoilers aqui do episódio, tá? Que ele tá incrível. Já adianto que ele está belíssimo e não é só por nossa beleza. Valesca, por favor, se apresente, como você achar melhor, como você achar necessário, fica à vontade, o Pode Pri é todo seu. Ai, Pri, muito obrigada pelo convite e pelos elogios, gente. Agora, além de lisonjeada, a gente sente a responsa, né, com toda essa apresentação. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho também. Como a Pri já trouxe, pessoal, a gente se conheceu no RD Summit e no evento, mas também, né, nessas trocas antes do evento. Então, foi muito bacana ter a oportunidade de falar de um tema que eu amo. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Valesca Petec, eu sou Relações Públicas de Formação, trabalhei muito tempo em áreas dentro do RH de algumas empresas. Já fui da comunicação interna, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, tem muita gente que me conhece por ser do RH, tem gente que me conhece por ser RP, que é da comunicação, e a verdade é que eu sou um pouquinho dos dois. Então, hoje eu sou mentora de carreira e comunicação, e networking é um tema que eu adoro falar a respeito. Lancei um livro sobre esse tema também recentemente. Então, eu entendo que é um caminho importante para a gente poder ter mais oportunidades de carreira, para quem quer fechar negócio, para quem quer fazer parceria. Eu sei que a comunicação leva a gente muito mais longe e networking, né, do ponto de vista de relacionamento interpessoal, eu sei que é um caminho muito saudável para a gente construir relações que nos conectem com pessoas que vão nos conectar com a oportunidade. Ai, maravilhosa. Inclusive, vou colocar a fotinha do livro aqui em algum lugar. Tenho que providenciar o meu, inclusive. Não consegui no lançamento, mas eu fiquei de olho em tudo. E assim, até demorou de lançar esse livro, porque realmente você é especialista. E eu percebi isso no aulão que você deu, que foi maravilhoso. Gente, como eu falei no começo, a gente que é comunicativo, a gente acha que sabe se comunicar. Mas comunicar por comunicar é muito diferente de você comunicar com intencionalidade. Você tem intenção. E isso é muito louco, porque por mais que a gente queira, por mais que seja um desejo nosso, não é uma tarefa fácil. Pelo contrário, eu acho que é uma tarefa até árdua. Então, eu fui no RD, eu conheço o RD há muito tempo, desde a época que eu era estagiária. Lembro que eu sempre, a primeira vez eu fui na intenção de conhecer, né? Porque eu não conhecia nada. Então, eu costumo dizer que eu cumpri ali meu objetivo no início. Depois, ainda mais quando eu fui a primeira vez, eu mesma me patrocinando, eu lembro que eu falei, não, eu preciso conquistar cliente, eu preciso valer a pena esse investimento, porque era em Floripa, então envolvia hospedagem, o ingresso, enfim, várias coisas. E aí eu lembro que eu vi o quanto era difícil. E, nossa, não é tão simples, mas ao mesmo tempo, eu consegui, já que eu tinha isso como objetivo, captar umas coisas. Então, quando você trouxe no aulão, inclusive, eu lembro de pensar, cara, quando eu fui no evento lá em Floripa, eu lembro de perceber isso. Eu lembro de estar numa fila, por exemplo, eu sempre puxava assunto. Mas eu sei que ninguém gosta de falar de venda o tempo todo. Então eu falava sobre a minha experiência, que era o rolê de identificação ali com a outra pessoa. E eu lembro de ver meninas tentando fazer networking de uma forma muito forçada.
que foi uma das coisas que você até colocou como alerta e tal no aulão. E eu percebi realmente, quando você vai muito assim às claras, não funciona. E eu lembro que eu consegui uma conversa super bacana com um cara que tava na minha frente numa fila, porque as meninas vieram com esse fogo todo de venda, né? Tipo, ai, você tem empresa, a gente faz isso, tal, não sei o que lá, e o cara todo assim. Aí ele virou pra trás, ele puxou o assunto comigo e falou assim: Nossa, que chato, né? A gente tá aqui numa fila pra ganhar um brinde e tal. E eu pensando, já sei o que não fazer. Anotado. E eu lembrei depois de, acho que foi uns 2 anos depois que você chegou a comentar isso. E eu vi o quão ela era valioso isso. Então, assim, eu sei que é impossível a gente trazer o aulão, tá? Eu sei que eu tô citando muito ele, mas foi a forma que eu me apaixonei pelo seu conteúdo. Eu queria saber se você tem um top 3, assim, de indicações que a gente pode aplicar em eventos corporativos, que se você não citar os meus preferidos, eu acrescento depois. Adorei, adorei. Primeiro, que bom que essa aula te marcou tanto, fico muito feliz em saber, e pode Nossa, me deixar que a gerou questão. post! Eu fiz Então, post de eu lembro disso, insight. eu lembro de ter visto esse post, depois eu até compartilhei, acho que eu coloquei nos stories, falei, gente, olha que chique. É muito gostoso quando a gente compartilha um conteúdo e ele reverbera dessa forma, né, para inspirar pessoas, que é isso que a gente faz, né? Você também com seus conteúdos busca trazer uma perspectiva que inspire outras pessoas, outros profissionais, né? Esse é o objetivo mesmo. Senão vem aquela sensação de que nós estamos falando sozinhas e não aí perde um pouco do sentido, né, de a gente Verdade. fazer todo esse movimento. E pode deixar que o livro a gente providencia, te manda autografado, com muito carinho, Ai, que vai ser sucesso. chique! Também. É muito bom. Então, pensando assim, né, em principais dicas para quando eu vou para um evento. Primeiro, eu tentaria sair um pouco do clichê, do ponto de vista de, nossa, tá chovendo hoje, né? Ou, nossa, tá frio, tá calor, aquelas coisas do clima. Mas eu também, dentro dessa primeira dica de sair do clichê, eu quero reforçar que tudo bem se a gente abordar ele de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que eu até dei esse exemplo nessa aula, porque tinha sido um acontecimento recente, de eu ter encontrado uma pessoa num evento que ela percebeu que eu estava passando a mão assim no cabelo e ela também estava, porque era um dia de chuva, então estava com frizz no meu cabelo e no dela. E a gente começou a falar sobre frizz no cabelo e tudo mais. Então, assim, eu nunca teria ido para um evento corporativo pensando, nossa, eu vou puxar assunto com alguém falando de frizz do cabelo. Mas se o contexto propiciar que essa conversa comece, tá tudo bem isso acontecer. Não é que é proibido eu falar sobre algum aspecto climático, por exemplo. Mas é legal eu pensar em características, né, em pontos que eu possa trazer que vão me conectar com aquela pessoa. Então eu posso ver a Pri, por exemplo, elogiar a cor do cabelo. Imagino que dê muita conversa, né, Pri? Porque não tem tantas pessoas com Muita. cabelo não tão azulado. E aí alguém já aconteceu comigo também de a pessoa vir com. Nossa, parecia uma abordagem muito genuína, dizendo que gostava do tom de ruivo que é a cor do meu cabelo. Nossa, mas é natural, ou você pinta, e aí começa uma conversa. E aí, a partir disso, uma conversa como essa, eu posso perceber um sotaque diferente, perguntar de onde a pessoa é, e aí a gente começa a conversar, e talvez eu já tenha visitado aquela cidade. Quando a gente fala da questão de evitar os clichês, não quer dizer que eu precise fugir deles, só significa que eu preciso estar aberta a outras possibilidades. Uma segunda dica que eu traria, né, pensando, eu nem estou pensando assim num ranking das melhores ideias, que eu acho que na aula a gente estrutura melhor ali com os slides, mas eu estou pensando em algo recente que eu percebi, eu vi um vídeo de uma. Era um vídeo, estava em inglês, eu não tenho certeza sobre a nacionalidade das pessoas do vídeo, mas eram duas mulheres caminhando assim parecia um estacionamento, e uma encontrava para outra, e o título do vídeo era como nós faríamos amigos se nós nos comportássemos como crianças. E aí eram duas adultas que viravam e falavam: Nossa, gostei da sua jaqueta. Eu gostei da sua bota. Ó, olha como eu consigo pular alto. Aí ela dá um pulo. E aí elas começam a conversar e falam: Você quer ser minha amiga? Quero. Então tá bom. E aí sai Nossa, é muito assim caminhando, quando né? criança. Exato, porque a gente não tem muito essa visão de, ai, será que eu vou fazer uma coisa errada? Será que eu vou ser inconveniente? Será que a pessoa, esses serás e essas inseguranças, elas vêm muito das experiências que nós temos, inclusive as negativas, de pessoas que talvez tenham sido ríspidas, né, com uma abordagem nossa, ou até por, como você relatou, por eu ter recebido uma abordagem que eu achei esquisita, e eu tenho medo de ser essa pessoa exagerada, né? Então, eu fico tentando tanto acertar que no fim eu não faço. Então, a minha segunda recomendação é também
assim como a primeira, de buscar o equilíbrio, de fugir dos clichês, mas também não ter medo de se eles acontecerem, e buscar esse equilíbrio de, é claro que eu vou evitar ser uma pessoa muito, eu vou evitar caminhos que pareçam inconvenientes, mas tudo bem também se eu parecer um pouco esquisita, talvez as pessoas se identifiquem com o meu jeito esquisito, ou ela se identifique com o meu jeito de ser e fale, nossa, que legal, ela puxou a fila, ela puxou a conversa, mesmo que seja para dizer gostei do seu cabelo, ou para dizer gostei da sua jaqueta, ou para perguntar, e aí, é sua primeira vez aqui no evento? Parece uma pergunta boba, mas eu posso, nisso, já pegar um gancho e descobrir que essa pessoa já veio ao evento outras vezes, e aí eu também. Ou ela já veio ao evento outras vezes, e para mim é a primeira vez, e ela pode se sentir animada em poder compartilhar comigo algumas dicas. Então, tem vários pontos que a gente pode pensar nessa questão do equilíbrio. Então, eu olharia muito, né, muito aberta para não ter esse receio de parecer estranha, que entra num terceiro item que tem a ver com o segundo, mas que eu destaco muito, inclusive no livro, que é a gente abraçar a sensação de rejeição, porque eu fico com tanto medo, não só apenas de parecer esquisita, mas de eu mandar uma mensagem e alguém não me responder, eu chamar para um café e a pessoa rejeitar, eu pedir para a pessoa me, sei lá, me informar como que eu mando o currículo para a empresa onde ela trabalha e ela me achar interesseira. Eu tenho tantos medos e tantos receios, só que isso me paralisa. E quando eu normalizo, não é que eu vou perder o medo da rejeição, eu vou aceitar. Vai acontecer a notícia, mas, gente, é a realidade de todo mundo que eu converso, não é todo mundo que vai querer conversar comigo de volta. Então, não é à Verdade. toa que o título do livro, ele é Converse com quem você quiser. Mas a pessoa também vai conversar com quem ela quiser. E se ela não quiser conversar comigo, ela tem esse direito, e não é uma questão de caráter ou moralidade, eu vou achar que é uma pessoa ruim, tá tudo certo. Então, quando eu abraço essa sensação de rejeição, eu fico mais tranquila de que tá tudo bem se alguém não corresponder à minha abordagem. Significa que ela tá no direito dela e eu vou achar outra pessoa que vai achar super legal falar sobre cabelos coloridos, ou que vai achar super legal falar sobre uma banda, ou que vai achar super legal falar sobre a programação do evento, e a gente encontrar a nossa tribo. Então, quando eu foco mais em encontrar a minha tribo do que ser aceita por todas as tribos, eu consigo olhar para o networking com muito mais leveza do que ficar parecendo que eu tenho uma missão, eu tenho que sair desse evento com tantos contatos, eu tenho que fazer não sei quantas vendas, e aí eu chego para abordar alguém, a pessoa vai perceber na hora que eu tenho uma meta e que eu só tô falando com ela porque eu não tô falando com ela porque eu quis. É porque eu sou obrigada, porque eu tenho uma meta para bater. E aí perde todo o clima. Então, eu olharia muito mais por esses aspectos. Eu acredito muito. É igual uma coisa que eu prego bastante na comunicação: a venda não pode ser um objetivo. Ela deve ser uma Uhum. consequência. Então, o Verdade. conteúdo estratégico, ele vai ocasionar a venda. Porque você Uhum. vai estar traçando o caminho, a jornada do consumidor. Então, consequentemente, é inevitável. Uhum. Eu tenho vários exemplos disso. Mas eu estou frequentando muito pequenos eventos de mulheres empreendedoras. E eu tenho aprendido tanto nesses eventos. Eu confesso que meu objetivo inicialmente era vender meu trabalho, vender meu serviço, mas eu comecei a Uhum. observar que o meu trabalho era muito caro. Minha mão de obra era muito cara, então não ia surgir nada. No passado, através de um networking maravilhoso da comunidade, eu acabei trocando com a Priscila da Domina Comercial, que é a que a gente acabou trocando mentorias. Então foi muito legal, porque ela me ensinou coisas que eu não fazia ideia da área comercial. E eu, em contrapartida, também ofereci o que eu sabia, que era conteúdo estratégico, planejamento e tudo mais. Foi uma troca muito bacana. E nessa troca ela me ensinou isso, inclusive, sobre tem certeza que você não pode oferecer algo que caiba para elas? E depois que eu acabei desenvolvendo, eu desenvolvi um e-book que é muito mais em conta para elas e faz muito mais sentido e muito mais completo, etc. Quando eu fui no evento depois dele pronto, eu lembro que eu fui na sede de vender, só que acabou que eu falei assim: quer saber? Eu não vou com essa sede ao pote. Eu não vou preparar um discurso, eu não vou nada. Porque assim, nada forçado faz acontecer. A comunicação deve ser uma troca, né? Uhum. Se o interlocutor não se comunicar para o emissor não identificar e não entender aquela comunicação, nada daquilo vai fazer sentido. Então, eu conversando com as mulheres, eu descobri que, primeiro, eu tinha acertado muito no material.
Então eu tava no caminho certo, que a única coisa que eu poderia fazer é deixar fluir. Então foi muito legal porque eu não citava o e-book de nenhuma forma. As pessoas me perguntavam dele. Eu só me apresentei uma ou duas vezes nesses eventos falando, olha, eu sou Priscila, eu sou consultora de marketing digital. No final as pessoas me buscavam. Nossa, eu preciso muito do seu serviço. Será que você tem como me ajudar? A maioria não tinha, porque microempreendedor é bem complicado, a gente sabe como funciona. É mais dinheiro para pagar o money a money do que você conseguir investir em alguma coisa. A gente sabe que os primeiros anos do negócio é difícil, mas é bacana ver a troca que as pessoas, eu posso falar com facilidade, eu tenho um conteúdo que pode te ajudar, o meu conteúdo ele pode te facilitar tal tarefa, desse jeito que é bacana. Eu tenho dificuldade em falar pouco, confesso, resumir algumas coisas, mas eu notei que isso que você falou ajuda muito. Então, duas coisas que me ajudaram. Uma vai ser um pouco polêmica, eu acho, mas ir sozinha me ajuda um pouco. Porque eu descobri isso, olha que aleatório, em festival de música. Eu decidi ir porque eu queria muito ir no Detal, na primeira edição que teve, que ia ter um cantor da minha infância, assim, que eu ai, não podia perder. No Lollapalooza, em seguida, também tinha uma desconfiança que ia rolar Paramore e Red Hot. Eu falei, não, eu preciso ir, preciso estar lá, porque vale, é muito em conta, compensa. E eu fiquei muito receosa, eu falei, cara, eu vou sozinha num festival de música. Só que eu não queria abrir mão daqueles cantores, e a oportunidade era única. Cara, eu vou, mesmo assim eu vou. E foi uma das melhores decisões da minha vida. Inclusive hoje, eu acho que eu teria receio de ir com alguém. Porque quando você vai com alguém, você se fecha muito. E isso acontece também em eventos corporativos. Eu percebi isso, pelo menos. Que quando eu fui para pro RD, por exemplo, completamente sozinha, conheci muito mais pessoas. Eu conheci em tudo que é oportunidade. Quando eu ia almoçar, e às vezes eu nem estava na direção da área de alimentação, da praça de alimentação, nem nada. Mas acontecia sei lá, eu tá na fila de alguma ativação e alguém fala assim: Nossa, já é meio-dia, tal, acho que eu vou almoçar. Gostaria de ir comigo? Acontecia, surgia. Então, muitas vezes eu tive iniciativa e isso fez muita diferença, mas isso que você falou é realmente assim, fundamental. Às vezes eu aprendi também um tempo atrás, mas aí nem era com objetivo profissional. Eu ouvi que a gente tem uma mania, a questão da falta de sororidade entre as mulheres, inclusive, que a gente não se elogia mais, né? E aí eu pensei, cara, eu quero mudar isso. Eu lembro que um dia eu falei, cara, e se a menina pensar que eu sou uma lésbica maluca? A menina pensar que eu sou uma. Tudo bem, eu posso não ser lésbica maluca, mas eu posso ser só uma maluca. A pessoa vai, né? Aí eu pensei, quer saber? Se eu achar bonito, eu vou falar. Lembro que uma vez eu fui num banco e assim, tava lotado, aquele estresse rolando. Na minha frente, aquela senhorinha que não faz nada sozinha, sabe? E aquela dificuldade de explicar. E aí, quando eu cheguei na atendente, ela tava com a unha belíssima. E eu sou viciada. Pinto minha unha toda semana. Eu gosto muito de esmalte. É o meu momento comigo. E aí, eu lembro que eu olhei e falei: Nossa, que esmalte lindo. Você lembra o nome? Porque, meu, a menina tava com a cara enfesada. Ela desmanchou assim na hora. Que ela queria me pedir perdão só pela cara feia que ela tinha me recebido. Ela até pediu desculpa depois. Eu falei: Não, mas você não me tratou mal, não. Tá tudo certo. Trabalhar com atendimento ao público não é fácil. Tá tudo bem. E eu comecei a tornar isso um hábito. Então eu via uma mulher no metrô com cabelo belíssimo, elogiava. Alguém com uma bolsa muito bonita e falava, nossa, que bolsa bacana, tal. E eu comecei a perceber a diferença. E essas coisas me conectavam. E eu acho que assim, o lance de você parecer simpática, não que eu não seja de fato, mas o lance de você ser simpática, você deixa abertura. Aí começa a trocar umas ideias muito aleatórias. Nesses cafés com empreendedoras mesmo, eu senti muito isso. Eu conheci mulheres que, assim, algumas até surgiram oportunidades de parcerias, de trabalhar junto, mas a maioria eu conheci histórias fantásticas também. E isso faz parte do meu repertório hoje. Então, realmente faz todo sentido. Confesso que teve só uma dica sua que até hoje eu fico assim, receosa, que eu compartilhei contigo também no evento, que é a da foto. Eu lembro, A da eu foto lembro. é complicada. Primeiro que assim, hoje em dia, com esse lance de golpe, com a nossa imagem, para banco, já tem esse rolê. Mas a parte disso, que tudo bem, né? Quais as chances de alguém dar um golpe desse no evento corporativo? É muito aleatório. Mesmo que não seja, eu acho, assim, ainda para os meus limites, uma forçada de barra, sabe? Porque a gente tá ali trocando ideia.
E aí, no final da conversa, mesmo que tenha sido um papo super legal, super produtivo, tipo, caramba, a gente se conectou verdadeiramente. Vamos fazer uma foto? Eu ainda acho estranho, mas mesmo assim, lembro que eu compartilhei isso com você. E você falou, aí você me deu outra dica. Você falou: "Não, tudo bem, faz o seguinte, não coloca isso como um objetivo final. Só Uhum. flui se achar conveniente, de fazer sentido." Eu não sei se foi você que conversou com alguém, mas aconteceu. A menina me encontrou, a gente trocou ideia e ela me pediu uma foto. Quando ela me pediu uma foto, porque ela falou que meu cabelo tava muito legal, ela, poxa, queria muito fazer uma foto e tal, e lembrar desse momento, tal, não sei o que lá. Eu falei: "Caramba, será que é uma Será que ela amiga da assistiu Valesca?" a aula? Não, será que a Valesca mandou ela aqui pra mim provar que eu tava errada? E aí Ai, eu não sei quem é, então não, eu acho que não foi. Mas agora eu tô curiosa para saber. Depois você me conta quem foi a pessoa, porque vai saber se ela não assistiu a aula também e ela foi usar a técnica que pode mesmo ser técnica. verdade. Ela era de outro estado, mas como o aulão Uhum. aconteceu na comunidade, E foi nada é online. impossível. É, Exatamente. mas eu consegui também aplicar. Eu confesso que foi com algumas pessoas que eu criei o mínimo de intimidade, que eu não Uhum. consegui sem isso, mas teve pessoas que aconteceu. Mas assim, o momento foi muito propício. Eu encontrei com a Larissa Oliveira, que é top 100 especialistas no LinkedIn, que ela também trabalha no RD, inclusive. E foi muito louco, porque eu fiz um networking com ela na fila, muito sem querer. Tava na Uhum. fila, assim, dos clientes parceiros. E eu falei assim: "Ah, aqui é a fila pra ativação tal." Quando ela me vira, eu reconheço. E aí eu fico impactada, porque além de belíssima, inteligentíssima, né? Como é que não se impacta com uma mulher dessas? E aí eu falei: "Ai, meu Deus, no meu primeiro RD, eu fui sem querer na palestra dela." E aí foi a mesma coisa que eu fiz contigo. Eu me inspirou Uhum. muito, eu criei um post. E como ela era especialista, eu fiz em todos os canais digitais, mas eu acabei também fazendo no LinkedIn, marquei ela. E assim como Uhum. você, ela reagiu. Ela Uhum. curtiu, agradeceu, que eu gostei muito da palestra, que, pô, que bacana que surgiu isso, tal, não sei o que lá. E ela fez uma coisa muito parecida com você. Ela fez um passo a passo prático, de métodos e Uhum. estratégias que você dá pra praticar na hora. Tipo assim, saia daqui Sim. e execute. E eu Uhum. lembro que quando eu encontrei com ela, eu não consegui conter emoções. Eita, vou esquecer todas as minhas etiquetas. E aí eu ter assim: "Nossa, que prazer enorme te conhecer. Eu conheci você em tal palestra, tal, não sei o que lá, não sei o que lá." Falei. Aí ela: "Ai, nossa, que bacana, me passa seu WhatsApp." Eu: "Ai, ela quer meu WhatsApp." E eu fiquei nervosona assim. Aí daqui a pouco ela pegou e falou assim: "O fotógrafo do RD passou. Posso fazer uma foto de vocês?" Ele fez uma foto nossa profissional, que eu saí horrível, porque eu estava emocionadíssima com aquela mulher que o evento era ela, basicamente. Mas ela estava com umas pessoas que ela também tinha feito networking, não eram amigas. Eram pessoas que ela tinha feito Uhum. network, duas mulheres. E aí eu lembro que depois a gente tava assim, ainda trocando muita ideia, e ela: "Nossa, eu tô me sentindo famosa, que eu tô sendo reconhecida." Falei: "Nossa, vamos fazer uma foto?" As meninas estavam na comunidade. Nunca tinha Uhum. visto na vida. Foi assim, um tiro no escuro. Só que elas toparam, tiraram a foto, essa foto ficou legal. E elas Uhum. pediram licença: "Pô, já posso postar?" Eu falei: "Não, me marca se você quiser me sentir à vontade. Ou me passa então o seu perfil que eu te adiciono e comento e tal." E aí, naquele dia eu saí e foi depois da gente se encontrar. Foi depois das suas Uhum. dicas e tudo mais, mas foi no primeiro dia. E eu fiquei: Uhum. "Caramba, não é que ela tava certa e funciona." O bom da foto também, né, quando a gente se sente confortável e a outra pessoa também, é que você tem um registro de quando você encontrou. Eu tento trazer muito. Eu vou dar um exemplo, né? Uma vez, isso que você falou do WhatsApp aconteceu comigo. Eu não lembro se eu já te contei essa história, porque a gente já conversou em tantas vezes, mas eu vou contar aqui para quem está assistindo também já saber Vai ser da novidade pra proposta. audiência. É, exato, os causos da vida. Aliás, adoro causos, acho que eles são super didáticos para explicar, né? E tem um profissional que eu admiro muito, o Luciano Santos, ele é autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Ai, eu E tirei uma foto com eu. ele no evento. Ai, tá vendo? A história da foto é maravilhosa. Muito E eu simpático. já acompanhava o trabalho dele há algum tempo. E de vez em quando ele interagia em algum post meu e eu ficava, gente, o Luciano Santos foi lá e curtiu, interagiu no meu post do LinkedIn. Maravilhoso. Então, assim, eu tinha aquela imagem de que, nossa, que legal, é um profissional que eu admiro. Ele é autor de um livro que eu gostei e muitas outras referências positivas sobre ele. E eu conheci.
conheço pessoas que já conheciam ele e falavam, nossa, ele é muito bacana, uma pessoa muito gentil, muito generosa. Eu sempre escutei elogios a respeito dele, mas não tinha tido a oportunidade de conhecer. E aí, em um dos eventos que eu estava, encontrei uma pessoa que falou, não, que eu tô indo ali encontrar com o Lu. Eu falei, Lu, que Lu? Luciano, legal. Falei, olha, Falei, bom, agora é o momento. Eu falei, olha, eu não conheci ele pessoalmente ainda. Eu posso ir com você? Claro, vem comigo que eu já te apresento ele. Então, já fui junto, aí se encontraram, eu fui, cumprimentei ele. Ele foi extremamente simpático, uma pessoa super bacana. E eu comentei com ele na época que eu estava escrevendo meu livro ainda. E ele falou, e eu, né, que eu me inspirava na forma como ele tinha construído dele. Ele falou, nossa, anota então meu WhatsApp. Eu, gente, o WhatsApp do Luciano Santos. Meu Deus do céu. Falei, vou tomar cuidado para não mandar uma mensagem. Sabe quando você encaminha e manda, acha que é um Luciano e vai para o outro, vai um meme, vai alguma coisa? Eu falei, eu não tô com essa intimidade ainda para mandar memes para Luciano Santos. Talvez um dia eu mande memes para ele. Talvez se eu mandasse hoje já, ele já ia falar, dar risada e tudo certo. Mas assim, eu falei, sabe quando você recebe um presente, você carrega assim com cuidado, tipo, né, com bastante carinho. Anotei o número dele. Eu cheguei em casa, né? Aí eu perguntei para ele naquele momento, né? Eu falei, posso tirar uma foto com você para lembrar do dia que a gente se conheceu? E eu tenho uma amiga que é muito fã sua, então preciso mandar nossa foto para ela. Aí ele, claro, e a gente tirou a foto e tudo certo. No fim, vários eventos eu já encontrei ele, a gente já tirou várias fotos juntos e toda vez, né, eu compartilho, posto, falo do trabalho dele também. Então eu entendo que assim, enfim, aí depois cheguei em casa, né, fui mandar mensagem para ele, porque ele tinha se disponibilizado para a gente conversar um pouquinho sobre o processo de escrita dele do livro. Foi super simpático. No outro evento a gente se encontrou, nós almoçamos juntos. Eu falei, gente, às vezes a sensação de que é uma pessoa inacessível, meu Deus. E quando a gente encontra alguém que a gente admira, a primeira sensação é, meu Deus, o telefone dessa pessoa. Claro, a gente vai ter o bom senso, né, de respeito ao trabalho do outro. Eu não vou ficar mandando um monte de bom dia para ele. Eu não mando isso para ninguém, mas especialmente para ele eu não faria isso. Mas é pensar que com todo o carinho, mas é se perceber também como isso não é tão distante. E essa história da foto também, eu tinha mais vergonha no início, que as pessoas com quem eu interagia, elas não tinham esse hábito de tirar foto. Conforme eu fui indo a eventos, encontrava outras pessoas que também atuam na minha área de atuação, mentoria, palestras. Então, assim, quem é palestrante já está acostumado a tirar foto, né? E aí você Verdade. acaba encontrando pessoas que também são produtores de conteúdo. Então, tudo que a gente faz, você tira uma foto, porque depois você conta que você estava no evento. Então, nós já estamos acostumados a fazer isso. Eu percebi, gente, isso é normal. Se eu com os meus amigos de infância seria esquisito, mas com essas pessoas que entendem o porquê, elas sabem que a foto ela tem também essa função, até para a gente poder compartilhar depois. Então, eu entendo que dependendo do ambiente, de com quem a gente está conversando, isso fica um pouco mais leve. Então, um dos fatores dessa questão do ambiente, né, das pessoas, e você vai descobrindo que não é tão distante quanto parecia. E tem outro ponto também legal, Pri, eu acho que deve ter alguma parte do roteiro, eu não lembro, mas a gente vai resgatando, fazendo a conexão aqui também, que você estava comentando, né? Tem pessoas com quem você já tem mais proximidade, então você se sente mais confortável, por exemplo, em pedir uma foto. Eu acho legal trazer isso, né, para o pessoal que está nos assistindo, imaginar que a gente falou muito de, não ter medo da rejeição, a gente puxar a fila, tomar a frente, ter essa iniciativa, mas é legal entender e abraçar o fato de que eu não vou me sentir assim com todo mundo, porque existe, e aí tem um motivo, que é a gente pensar numa escadinha, a gente pensar em níveis. Então, se é uma pessoa totalmente desconhecida, o meu primeiro passo na interação com ela, ele vai ter que ser um pouco mais sutil. Talvez eu diria, oi, com licença, posso falar com você? Ou, isso é aqui que é a fila para tal coisa. Antes de eu encontrar você, que eu já falo, oi, Pri, aí como você tá? Eu dou um abraço, calma, eu sei que a Pri me permite dar um abraço, uma pessoa que eu não conheço, eu não sei se ela gosta que encoste nela ou que tenha esse contato mais próximo. Verdade. Então, pensando em níveis de intimidade, do desconhecido eu vou para o conhecido,
Depois eu crio uma afinidade, para aí eu ir para o item da confiança, que é quando eu compro de você, faço uma parceria com você, te contrato como meu fornecedor, marco uma live com você. Para eu chegar no nível de confiança, eu preciso ter passado por etapas anteriores. Até a gente estar aqui juntas no podcast, né? Então, imagino que você também observe isso, tanto para escolher pessoas que você convida e também para as pessoas que são convidadas pensar se aceitam o convite ou não, porque a pessoa poderia não aceitar, ela teria essa liberdade. Então ela vai pensar, mas quem é essa pessoa que está me convidando? Qual é o contexto? Qual tipo de conteúdo? E você também trazer uma pessoa e pensar quem é essa pessoa, que tema ela vai abordar? Se é uma convidada que tem uma postura mais polêmica, será que eu quero trazer essa polêmica ou eu não gosto de trazer essa polêmica? Se for intencional, tudo bem, então a pessoa vai super se encaixar, mas se você não gosta de abordar polêmicas e traz uma convidada com essa abordagem, vai destoar e isso fica vinculado ao seu podcast. Então, tudo que a gente vai fazer, alguém para uma vaga, buscar um fornecedor, qualquer coisa, depende dessa relação de confiança que é construída a partir dos passos anteriores. Então, vou para um evento, eu tô achando estranho falar com um desconhecido, que bom, quer dizer que você entendeu que a gente tem que ter uma certa cautela. Mas ter uma certa cautela, porque ainda não existe um relacionamento, é diferente de eu não abordar ninguém em momento nenhum. Porque aí eu tô indo para um outro extremo que no fim todo mundo perde, né? Porque relações super legais que poderiam surgir ali acabariam nunca acontecendo. Nossa, super. Você falando, eu lembrei da aula que você falou sobre esses níveis, essas Aham. etapas, que é importante. Eu achei bacana que você trouxe de uma maneira que eu achei genial. Não tem como pular etapas. Não existe você Uhum. passar de desconhecido para confiante. Não, não tem como. Não, não é mágica. Exato. A gente precisa construir. E eu achei isso legal porque tem oportunidades diversas. Eu já puxei assunto de coisas tão aleatórias. E foi um Uhum. dia chuvoso aqui em São Paulo, já foi uma pauta. Meu cabelo, como você comentou, já foi pauta. Às vezes até a fila que a gente tá, o propósito, às vezes de perguntar, você sabe que brinde que tá oferecendo aqui? E daqui a pouco a gente tá falando de negócio. Ele tá falando Aham. da dor que ele passa. Esse dia mesmo da Uhum. fila que as meninas foram inconvenientes, foi muito louco que eu falei assim: eu já tô anotando aqui o que não fazer. Ele, você trabalha com a mesma coisa? Eu falei, mais ou menos. Elas oferecem, pelo que eu ouvi que elas falaram, elas oferecem tal coisa. E eu sou consultora de marketing digital, então eu trabalho assim, assim, assado. E ele pegou meu contato. Uma coisa que você tinha falado nesses níveis. A gente primeiro tem que passar para conhecido. A pessoa tem que nos conhecer. Então, saber nosso nome, saber o que a gente faz, saber o que trouxe a gente para aquele espaço e a gente tá junto se conhecendo. A postura Uhum. também fala muito. Eu aprendi um pouco mais sobre isso no curso de PNL que eu fiz, que é de programação neurolinguística, que fala um pouco sobre Uhum. postura também. Então, você ficar o tempo todo de braço cruzado, você tá fechado para aquilo. Então, Exato. se deixar aberta. Então, eu percebo que mesmo eu calada, um evento que eu fui, que eu tava me sentindo emocionalmente um pouco mal, mas eu falei, não vou deixar de ir, porque eu não tô abalada. Eu não tô Uhum. bacana e não quero perder a oportunidade desse evento. Então eu fui mais retraída. Eu não tava disposta a puxar assunto e tal. Mas eu não fiquei sozinha. Porque o tempo todo Uhum. alguém me chamava para conversar, alguém Uhum. perguntava alguma coisa. Eu achei isso assim muito bacana. E teve uma coisa parecida com o que você falou do Luciano da Vida. Eu já conheci o Luciano de uma aula que ele tinha dado para o Dia das Mulheres do ano passado. Uhum. Mas assim, só online, não conhecia ele, não sabia do livro, soube depois da aula e tudo mais. E eu tinha amigas que eram muito amigas dele. Assim, fãs, né? Uhum. Número um e tal, tipo você falando, nossa, admiro muito ele e tal. Aí eu encontrei ele no RD. Eu tava com uma amiga que era, tipo, esse nível, tipo, meu Deus, olha quem tá ali, sabe? Eu olhando, meu Deus, é a Sandy, é o Chitãozinho. E era o Luciano. Eu falei, poxa, eu não tenho receio nenhum de ir até lá. Se você quiser, eu te apresento. Como se eu fosse super amiga do cara. Mentira. Eu poderia até falar, eu te conheci na aulão, tá? Não sei o que lá. E ele foi muito simpático. Ele tava gripado, ele até pediu uma licença, que ele ia tomar uma água e tal, porque ele tava muito doente no RD. Ele foi super simpático, se prontificou a fazer a foto, conversou com a gente. Mas quem me Uhum. fez me sentir assim foi a Camila Renault. A Camila Renault, ela é minha referência de consultora.
Ela, inclusive, é a primeira consultora de marketing digital que eu encontrei no mercado, porque a maioria ou é só social media, ou é gerente de marketing. Não tinha consultora de marketing digital. E eu lembro que quando eu encontrei ela, eu falei, cara, é isso que eu vou seguir. Isso anos atrás. E ano passado, acabou rolando a oportunidade de entrevistar ela. Não sabia que roupa literalmente vestir, como me portar. Eu só sabia que tinha que ser o melhor dia da minha vida. E tudo deu Uhum. errado. Microfone falhou. Eu esqueci de pegar aquele papelzinho que a gente tinha combinado de fingir que era tipo jornalzinho. Assim, tudo que Uhum. podia ter dado errado deu. Mas uma coisa que ela pediu, ela tava entrando em contato com a Babi, né? Então a Babi que tava trocando com ela no direct e tal. E a Babi que conseguiu a entrevista. Só que ela lembrou que eu era super fã dela, que eu tinha me tornado por referência. Então ela falou: Olha, eu que tô te contatando, mas quem vai te entrevistar é a Priscila. E ela explicou o porquê. Depois ela me comunicou e eu falei: Óbvio que eu topo, né? Muito louco. Ela falou Uhum. assim: Passa o meu contato pra ela, porque eu vou palestrar no dia seguinte e vai ser muito corrido. Então eu quero encontrar com ela no primeiro dia do evento, que vai ser quando eu vou participar do RD Live Show. E eu vou ter um tempo mais livre, que eu até vou encontrar meus alunos da mentoria dela e tudo mais. Porém, eu preciso me comunicar com ela, porque por mais que a gente marque um ponto de encontro, tudo pode acontecer. E de fato, tudo aconteceu. Mas inclusive foi por conta de estar atrás dela que eu encontrei Larissa, mas enfim. Tá Pontes que vendo? só. Os acasos, a gente sai de casa planejando. Eu tenho que ir pro evento, eu tenho que falar com essa pessoa desse jeito, dessa forma, mas o acaso, ele ajuda muito. Eu gosto muito, pegando um gancho nisso, Pri. Eu entendo que até eu trago isso, né, nas minhas aulas, no livro, em todos os pontos de contato, a gente ter ferramentas na nossa caixinha de ferramentas, porque se aparecer uma situação, eu preciso de um martelo, eu tenho, se eu precisar de um alicate, eu tenho, então E eu no tenho evento precisa opções. ser assim, você não tem uma É, opção. então é eu ter opções. Eu não vou saber exatamente em que momento eu vou precisar de qual, mas eu ter ferramentas. Então, eu ter repertório para conversar com uma pessoa que eu nunca vi, eu ter repertório para falar com alguém que eu já vi uma vez só, eu ter repertório para falar com alguém que eu sou fã, eu ter repertório, ferramentas, técnicas de comunicação, eu ter um livro de bolso para eu tirar de referência, eu ter. Dá para pensar até em cards que você anote frases. Então, dependendo da forma como cada um gosta de aprender, dá para pensar em muita coisa. É ter ferramentas, mas não se limitar e não se fixar achando que eu vou chegar lá e eu vou ter que ensaiar tudo, porque, inclusive, um fator importante quando a gente fala dessa construção de relacionamentos é a escuta. Então, se eu posso simplesmente começar com uma pergunta e não precisa ser tipo, oh, você trabalha com o quê? Tudo bem se essa pergunta couber, mas eu gosto de trazer outros caminhos. Então, se a pessoa fala que ela trabalha, então, como consultora de marketing digital, poderia perguntar, você escolheu trabalhar com isso? Ou o que que você mais gosta de trabalhar com isso? Ou tem alguém que te inspirou a trabalhar com isso? Você trabalha com isso desde sempre ou você passou por uma transição de carreira? Eu posso perguntar tantas coisas além do você trabalha com o quê? Porque aí é uma resposta mais longa que a pessoa pode me dar, se ela quiser detalhar, se ela se sentir confortável em me falar essas informações. E eu pergunto menos o que e mais o porquê. Então, por quê? Mas como é que foi? Mostrando que eu quero conhecer aquela pessoa com algo que vai além do que eu já poderia ter lido no LinkedIn dela. No LinkedIn eu sei o que a pessoa faz, se eu E é já muito tenho contato com superficial, ela. né? Talvez esse seja o início para uma pessoa que eu ainda não conheço. Mas a partir do momento que eu sei o que ela faz, eu consigo destrinchar essa conversa eu consigo abrir esse leque para outros caminhos e talvez eu descubra que a gente até conhece alguém em comum, que essa pessoa estudou com alguém com quem eu já trabalhei, e aí essa pessoa já visitou a cidade onde eu moro, e aí a gente começa a conversar e o assunto flui. E nessa história toda né, dos níveis que a gente está falando, porque aqui a gente está falando de networking, que é a construção de relacionamento. Nós falamos do evento, eu vou para um evento, conheço pessoas, mas e aí depois, né? O que que eu faço com isso? Eu mantenho algum contato, eu mando uma mensagem, o que que eu posso fazer? Então, tem vários caminhos para a gente seguir, pensando que, então, no evento,
Pense aqui, se eu não conheço a pessoa, o meu objetivo é conhecer. Aí vou vender para ela? Não, eu vou conhecer. Se eu já conheço, eu encontro ela num segundo momento. Ou se naquele evento a gente já super se identificou, então tá bom. O próximo passo é construir afinidade. Do construir afinidade, aí o meu próximo passo é a parte da confiança, que é fechar uma parceria ou dar um próximo passo nessa relação, né? Se a gente fosse pensar no contexto amoroso, adoro analogias. Então, eu posso pensar que, ó, eu encontrei uma pessoa, aí a gente começou ali a trocar olhares, e aí dos olhares você começa a conversar, e de começar a conversar, vocês continuam conversando, e aí vocês podem se encontrar num segundo momento, até que isso se torne um relacionamento, e dentro do relacionamento também tem etapas, até que seja um relacionamento, né, mais sólido que se pode ter com alguém, dentro do que ambos quiserem fazer. Então, é pensar em etapas. Então, se eu vou para um evento e eu não vendi para aquela pessoa, mas eu ainda estou conhecendo. Então, qual que é o meu objetivo depois do evento? Conhecer a Pri. A gente se conheceu no online e ela super interagiu, gente, no chat lá do evento, ela também, né, na aula. Depois teve esse post e eu falei, poxa, que gentileza. Ela valorizou tanto o que ela assistiu ali naquela aula que ela trouxe com as palavras dela, compartilhou com mais pessoas e ela já usou uma técnica, não sei se ela já tinha percebido, mas já usou a técnica de você oferecer primeiro, elogiar primeiro, oferecer primeiro, reconhecer primeiro. No LinkedIn, escreve primeiro a recomendação de como é legal trabalhar com tal pessoa, antes de pedir que ela escreva para você. O oferecer primeiro é uma das técnicas. A partir disso, quando a gente se encontrou pessoalmente, a gente não estava mais no nível de, olha, desconhecido, conhecido, já existia afinidade. Da afinidade para essa relação se fortalecer, a gente vê que, olha, pessoalmente, a gente continua se dando muito bem, tudo que nós construímos até agora é isso mesmo, a afinidade se fortalecer. Ao ponto de ela falar, nossa, você vai lançar seu livro? Você quer ir no podcast? A gente está falando um tempão aqui dessa gravação, agora que acabou dando certo, mas é para chegar no momento de falar, nossa, nós temos tantas, a nossa forma de ver o mundo é tão parecida, a gente tem coisas em comum, e as pessoas que assistem o podcast podem se beneficiar disso. Vamos fazer um episódio juntas? Para chegar nisso, tem muitas etapas que aconteceram. É que quando a gente vê o resultado, nem sempre a gente enxerga que teve É. todos esses passos antes, né? E parece que foi do nada. Calma que nunca foi do nada. Não, é que acaba sendo natural, né? Então, o que pra gente. É que eu acho que a gente consegue identificar melhor quando é essa pessoa que a gente idealiza. Que aí eu concordo com Uhum. você. A Camila, pra mim, foi a minha Sandy, assim, tipo, quando ela Ah, falou, eu quero. Eu não fingi costume. Ela ficou me mandando figurinha, eu ficava mandando print pra Babi. E ficava falando, Babi, ela me mandou essa figurinha, Babi. O que que eu faço? O que que eu respondo? Eu eu fiquei no nunca cheguei receio que nessa você. parte. Eu não cheguei nessa parte, eu falei pra ela. Inclusive, no final da entrevista, eu me segurei, né? Eu falei, vou manter a postura aqui. A gente combinou que ia fingir uma entrevista de jornal, então eu fingi que tava falando no ponto, tudo bonitinho. Quando acabou, eu me desmanchei, me emocionei, agradeci ela, contei a história, que ela era minha grande referência e que eu estava muito emocionada. E ali eu descobri o que você tinha comentado antes. Acho que a gente esquece quando é uma pessoa que às vezes já tem um grande nome. Antes de ser aquela pessoa, aquele nome que ela construiu e que tem muito valor, ela é gente como a gente. Então ela se interessa pelas mesmas coisas. A primeira coisa que ela me falou quando a gente se encontrou foi: o meu cabelo tá bom? Porque tá muito quente. E aí misturou com ar-condicionado, eu tô com medo de ter ficado feio. E o seu tá tão bonito. E eu fiquei assim, paralisada, porque era um desafio que eu tinha. Ter o meu cabelo bonito durante o evento. Eu lembro que eu compartilhei isso com as minhas amigas. Falei, olha, será que eu faço? Fiz um grande plano com a minha cabeleireira. Falei, ó, eu preciso estar belíssima no evento, 3 dias, tal, não sei o que lá. Porque eu transpiro muito, e aí os eventos, mesmo tendo ar-condicionado, se é mulher, você entende, é Sim, complicado. sim. E a gente se Uhum. mantendo ali o tempo todo bonita, belíssima, é complicado. E foi a primeira pergunta que ela me fez. E ali ela Uhum. conseguiu tirar meu nervoso. Quando ela fez aquela pergunta, eu falei: pera, ela ser a Camila Renault, ela é a Camila. Camila que se preocupa com cabelo, que se preocupa com isso. E detalhe, ela combinou comigo de me encontrar no final da live show. Combinado era: eu vou estar na live show. Então fica por perto. Aí eu te vejo, a gente se faz um sinal, arrasou. O que que eu fiz? Eu falei: bom, vou ficar dentro
da área de cliente, do RD, que é onde entra e sai da live show. Então não tem como a gente não se esbarrar. Foi daí que eu pensei, tá muito cedo, eu cheguei lá uns 40 minutos antecipada, porque eu sou uma pessoa levemente ansiosa. Não, eu preciso estar aqui, não importa se ela vai que ela antecipa a participação. E aí nessa espera eu acabei tentando participar de uma ativação e conheci a Larissa Oliveira. E eu lembro que eu cheguei no primeiro dia falando assim, não é que eu me sinta satisfeita, mas se o RD acabasse hoje, eu tava contente e satisfeita. Porque eu voltei assim pra casa cheia. Eu tinha encontrado você, a gente tinha feito trocas muito bacanas. Encontrado a Larissa Oliveira e ela me passado o contato dela. E ainda tinha entrevistado a Camila. Gente, não tinha condições assim de ter sido uma furada. E foi maravilhoso. E eu percebi que a intencionalidade mudava tudo. Porque a intencionalidade eu me ocasionava de ser mais natural. Por conta das dicas que você passou. Então, por mais que houvesse uma intencionalidade da minha parte, foi muito bacana. Em 2024, eu lembro que eu tinha dificuldade de gravar, por exemplo, ao vivo. Então, a minha intenção em 2024, que foi até antes de te conhecer, ou de, né, conhecer a sua persona, eu digo, foi eu preciso fazer contatos para me ajudar nessa performance. E eu consegui. Eu encontrei um grupo de meninas que tinham o mesmo interesse de construir conteúdo de valor e tudo mais, e aconteceu. Já em 2025, a minha intenção já era diferente. Eu queria fazer contatos com mais valor e com mais propósito dentro do meu negócio. E isso mudou completamente o cenário, assim, principalmente eu digo em relação a mim, porque eu tive contato com pessoas incríveis e que eu carreguei, seja no WhatsApp, seja no Instagram. Essas meninas, por exemplo, a gente se seguiu no LinkedIn. E a gente fez uma troca bacana e rolou até indicações, cara. Coisa que assim, eu não cheguei no nível de afinidade com ela. A gente se conheceu, foram muito simpáticas, fizemos a foto, graças a Deus saí belíssima nessa foto, tava legal. Elas compartilharam, teve uma galera que olhou, porque assim, meu cabelo azul pode causar duas sensações. Ou nossa, como ela é cool, nossa, como ela é criativa e, nossa, arrasadora. Ou pode ser nossa, como ela é infantil, né? Faltou crescer, precisa aí dar uma amadurecida. Cabelo azul não é de gente madura e competente. Eu já ouvi as duas coisas. Aí teve o positivo com elas. Pessoas que viram e falou, nossa, onde você conheceu ela? Quem é ela, né? O que ela fez e tal. E quando foram no post, viram que eu reagi, que eu respondi e entraram em contato. Não fechei nenhum negócio, já adianto, assim, que o finalmente não chegou, mas eu fiz trocas muito valiosas. E, de novo, não é só na venda em si, né? Eu aprendo muito, por exemplo, para lançar o e-book, eu precisava entender se ele seria útil. Eu aprendi a utilidade dele já no RD, quando eu nem tinha pretensão de lançar ele. Não tinha pretensão, eu já tinha visto a dica da Pri, mas eu pensei, eu acho que ela tá meio maluca das ideias, eu acho que não faz sentido. Quem compra e-book hoje em dia, gente? É quase aquela história de quem lê livro hoje em dia, né? Mentira, todo mundo lê, todo mundo pode garantir, se for do interesse. Aí foi no RD que eu descobri. Inclusive, eu já quero emendar, já que a gente tá falando de livro, já que a gente tá falando de leitura, já quero emendar no próximo tópico. Que, inclusive, meus parabéns, que, ó, que coisa linda. Eu posso falar que eu sou amiga de uma pessoa que lançou um livro. Olha aqui que chique. Eu acho muito chique. Parabéns. Inclusive, ansiosíssima, eu vou garantir o meu, e isso é de verdade, não é só porque a gente tá gravando, não, mas eu ia garantir no lançamento. E aí deu tudo errado pra não ir, aí eu adiei um pouquinho, mas vai acontecer. Queria entender se você trouxe um pouco. Eu te conheci no aulão, né? No final das contas, o princípio de tudo foi o aulão. Você trouxe essas coisas. Eu sei que você citou já um pouco disso. Inclusive, você falou, é um tópico que eu cito bastante no livro e tal. Tem bastante coisa de dicas práticas nesse livro. O que é que você trouxe de conteúdo bacana nele? Olha, sobre dicas práticas, eu tô com um dos exemplares aqui, ó. Então, para quem quiser ver, gente, temos aqui Ai, gente, olha que lindo, azul. Ele é azul, verdade. Ele é um azul com turquesa, uma cor assim no meio do caminho. E Belíssimo. assim, pelo subtítulo, eu já respondo uma das suas perguntas, porque ele se chama Converse com quem você quiser. E o subtítulo é Um Guia Prático de Networking, pensar lugares onde o seu currículo sozinho não chega. Ou seja, gente, Então, comprem. Vou deixar o link aqui na descrição, inclusive, tá? obrigada. E assim, a ideia do livro, inclusive, é muito legal falar dele aqui no seu podcast, porque
ele surgiu a partir de um RD. Que legal! Eu estava no RD Summit peraí, deixa eu fazer as contas, eu acho que foi 2024, e eu conto essa história na introdução de que eu estava, então, num evento, e uma amiga falou assim para mim, eu quero te ver em ação. Eu falei, o que isso quer dizer, né? E aí ela falou, não, depois eu te explico. E aí, depois de 3 dias de evento, quando eu saí do evento, eu saí, eu acho que tinha um cliente, 2 parcerias, uma live agendada, eu sei que tinha um monte de coisas, pessoas que eu tinha conhecido pela primeira vez no evento. Então, que eu tinha saído lá do desconhecido para o conhecido e que tinha avançado rapidamente para os outros degraus. E aí ela falou, é isso que eu queria ter visto você fazer. E eu vi. Ela falou, você deveria escrever um livro. E eu falei, eu já tinha vontade de escrever um livro, mas eu não sabia qual o tema. Ela falou, esse é seu tema. Porque você faz de um jeito que eu não sei o que você faz, mas você faz. E na minha cabeça eu falei, gente, ela é minha amiga, ela tá querendo, claro, ela, porque é minha amiga, tá elogiando uma característica. Só que depois que a terceira pessoa me falou a mesma coisa, e 3 pessoas que não se conheciam e não tem como uma ter falado porque a outra falou, falei, pé. Então, primeiro eu tive que aceitar que eu sabia fazer isso, porque eu falei, gente, é um pouco arrogante eu achar que, ai, nossa, eu manjo muito desse assunto, vou escrever um livro sobre isso. Mas depois que eu comecei a observar, eu falei, pera, isso aqui acontece, eu tenho esse fato, esse acontecimento, essa situação em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Falei, tá, então tem alguma coisa aqui para eu trabalhar. E aí eu resolvi trazer isso então no livro. Então eu começo falando sobre, primeiro de tudo, a questão do perfil, porque eu escuto muitos clientes, muitos mentorados, né? Como eu trabalho também com mentoria de carreira e comunicação, né? Tem os 2 temas. Eu escuto muitas pessoas falando, nossa, mas eu sou tímido. Então, eu não consigo. Eu sei que networking é importante, mas eu não sei como fazer, eu não sei o que falar, como falar. E eu consigo formular uma receita de bolo que vai valer para todas as situações. Mas eu consigo falar das ferramentas. E eu consigo falar de como aplicar cada ferramenta. Em situações assim é o martelo, em situações assado é o alicate. Nessa outra situação você usa essa outra ferramenta. Então eu falei, pensei, eu não consigo trazer um manual que você vai estar lá no evento e falar, pera aí que eu vou buscar aqui no meu dicionário, o que é para eu falar agora? Eu não vou fazer isso, mas eu 2 segundos consigo. aqui que eu vou consultar rapidinho. Pois é, isso a gente não tem, mas eu consigo trazer princípios que qualquer pessoa, inclusive pessoas que são mais reservadas, consigam fazer. Porque essa história né, que você também é comunicativa, né, assim como eu, nós duas somos, parece um pouco mais fácil. Um lado mas assim, qual que é a dificuldade de quem é comunicativo igual a gente? Escuta. Geralmente a gente fala e fala e fala e fala e fala, e a chance de virar um monólogo é muito grande, e com a Verdade. melhor das intenções, porque a gente se empolga, porque a gente gosta da pessoa, porque a gente gosta da conversa. Aí quando você vê que aí, se a outra pessoa não é dessa forma, eu não dou espaço para ela falar, aí ela não fala. Aí eu falo, meu Deus, então eu tenho que policiar a minha escuta. Para quem é mais reservado, a escuta é muito boa. O desafio é, então, falar. Só que não tem só isso na história dos perfis. Eu tenho a pessoa que é mais planejada, eu tenho a pessoa que é mais dinâmica, eu tenho a pessoa que é mais direta, eu tenho a pessoa que é mais cautelosa. Eu tenho muitos perfis. Então, eu trago uma metodologia, que é o DISC, e eu falo dessa metodologia conectando com o estilo de comunicação de cada perfil. Porque eu consigo enxergar, então, as pessoas não se as pessoas não são iguais, não vão se comunicar da mesma forma. Então, eu não posso dar uma receita e falar, Pri, você aplica, e outra pessoa diferente aplicar a mesma, do mesmo jeito. Faz Então, primeiro, sentido. eu preciso pensar no perfil da pessoa, porque eu preciso que todo mundo faça networking, não só quem é comunicativo. Então, eu começo por aí. E depois eu começo a trazer as técnicas. Então, eu falo da escutativa, eu falo da intencionalidade, eu falo de vários princípios que vão nortear, né, tudo isso que a gente vai fazer. E o mais legal é que eu trago muitas fofoquinhas, muitos causos, muitas histórias. Ai, Então, adoro.
por exemplo, essa que eu contei do Luciano Santos, eu não menciono no livro, mas eu menciono outras. Então, eu falo, por exemplo, de quando eu vou falar da pessoa que tem a comunicação que é mais cautelosa, cuidadosa, eu dou um exemplo de um que trabalhava no RH de uma empresa, eu estava na área de recrutamento e seleção, e eu tive um funcionário que ele veio conversar e perguntar sobre uma vaga interna que ele queria se candidatar. E a pessoa, ele sabia que ele não atendia os requisitos, mas ele queria conversar comigo para ver se tinha alguma chance naquele processo. E aí eu escutei e ele não atendia nenhum dos requisitos da vaga, assim, ele tinha um tempo de experiência, mas não era na área, ele não tinha formação, ele não tinha o inglês necessário para aquela posição. Então eu sentei com ele e expliquei o porquê daqueles requisitos. Então, nessa vaga, a gente precisa do inglês nesse nível, porque essa pessoa vai conversar com fornecedores internacionais, então é por isso que o inglês ele é importante nessa posição, e fui explicando tudo para ele. Então, como eu fui muito cuidadosa na forma de colocar, no fim ele agradeceu, ele ainda brincou e falou assim: Nossa, você é gentil até para. Não era tipo me dar um fora, mas ele usou um outro termo para dizer, tipo, até para dizer que eu não vou poder nem concorrer à vaga. A boa notícia é que um tempo depois ele voltou. Ele se tornou meu cliente depois, a gente trabalhou o currículo dele, mas ele me contou, Valesca, avancei na minha carreira, estou fazendo faculdade e estou indo para a Irlanda para o intercâmbio para praticar ainda mais o inglês que eu já comecei a estudar. Então ele pegou aquele feedback e transformou em algo positivo para a carreira dele. Então, naquele contexto, a minha comunicação ter sido cuidadosa fez a diferença para essa pessoa se sentir acolhida, em vez dela se sentir rejeitada. Então, existem técnicas por trás disso, se aquele momento, igual eu falei da ferramenta, eu preciso do martelo, do alicate, o que eu preciso? Já vai ter outros momentos que a gente precisa, é ser mais firme, mais direto, dar um chacoalhão, mas aí é outro contexto. Então, a gente começa a entender que a comunicação ela vai variar conforme a pessoa com quem eu estou conversando. Se a pessoa é muito direta, eu fico prolixa, ela não tem paciência para me ouvir, então eu tenho que ajustar também. Então, o livro ele traz essas nuances. Então, se eu estou num evento, se eu estou numa reunião de trabalho, onde quer que eu esteja, é pensar que eu tenho recursos diversos para usar nessas diversas situações e dependendo do meu objetivo. Meu objetivo, talvez, naquela reunião, não seja eu me autopromover, talvez seja só mostrar para um colega de trabalho que nós somos aliados, que eu quero ser aliada dele nesse projeto. Então, não é o momento de eu me autopromover, é o momento de eu escutar. Preciso, então, sempre. Isso que é a intencionalidade. Não é intencionalidade, eu tenho que me vender o tempo todo, em todas as oportunidades. Às vezes, exatamente a minha intenção é não me vender naquela hora, porque eu quero dar palco para uma outra pessoa que eu também quero que tenha espaço. Então, é tudo uma questão de. São muitos dependes, mas a proposta do livro, né, que eu respondo nele a gente sabe que networking é importante, mas eu não sei como fazer, então o livro ele responde isso. Eu acrescentaria que é para você se sentir mais confiante, porque quando você sabe o que você quer falar, a intenção e tudo mais, e tudo que envolve o networking de valor, você se sente mais confiante. E eu acho que foi isso que eu aprendi no seu aulão. E olha que foi um aulão rápido, né? Oi. Era do RD na prática, era curto, mas me É. ajudou muito nesse sentido, porque sou comunicativa. Eu consigo falar e me comunicar com diversas pessoas. Eu confesso que não é um desafio pra mim. Eu não sou o tipo de pessoa que vai ter medo, tipo, é que nem eu acabei de falar. Eu queria ir no Detal e não conhecia ninguém que ia. Não tive medo, eu só fui. Conheço várias amigas que falou, você é maluca? E eu falei, gente, eu seria maluca se eu não fosse, se eu perdesse a oportunidade. E eu aprendi uma coisa que é fazer amizades de festival. Eu tenho hoje amiguinhos de festival. Amiguinhos que, inclusive, eu conheci, a gente trocou bandas favoritas. E aí, tipo, rolou um show aqui em São Paulo. Olha, amiguinho, vai ter show de fulano. Você vem pra cá, pra esse show? Agora é assim os contatos. Mas isso me gerou confiança. Então, a gente tem um bichinho do sabotador, né, na nossa mente.
Então é o que você falou, tipo, quem sou eu na fila do pão? Eu não sou especialista de nada. Não, peraí, eu sou especialista de alguma coisa assim, eu entendo de alguma coisa assim. Eu tenho mania Uhum. também de falar do meu trabalho em qualquer contexto. Eu tenho um problema que eu amei o que eu estudei. Então, tudo vira assunto. Eu não consigo, tipo, ir no estúdio, colocar um piercing e só sorrir, pagar e fazer o serviço. Eu vou julgar a rede social dela e falar: olha, tá bacana, mas podia estar melhor. Tal coisa, dando consultoria de graça, assim, como se fosse uma tarefa fácil. Mas é isso, eu super leria e vou ler, inclusive, o seu livro, porque se no aulão eu já aprendi tudo isso, imagina lendo o meu manual na prática. Mas eu saí confiante do aulão. Uhum. Então, por mais que eu fosse comunicativa, eu tinha medo de praticar networking, que esse medo da rejeição é real. Só que como eu mudei as minhas expectativas e principalmente a minha intencionalidade com aquele contato, eu não temo mais a rejeição. Porque no network eu posso temer até na minha vida pessoal, mas na vida profissional eu penso assim, não era pra ser, não deu Uhum. match e tá tudo bem. Porque ali não é sobre, sei lá, rivalidade feminina ou. Não, ali é o acaso. Às Uhum. vezes, somos da mesma área. Eu ainda acredito que todo mundo pode aprender alguma coisa com alguém. Então, inclusive, tem evento que eu fico caçando pessoas da mesma área que eu. Mas eu entendo Uhum. que vai ter pessoas que vai dizer, eu faço a mesma coisa que você, não quero contato com você. E tá tudo bem, Uhum. tá tudo certo. Ela Sim. não tem essa intenção, mas eu tenho outras e vou correr atrás desses outros contatos. Então, eu falo com convicção, tá? Eu não li ainda, mas vou ler e garanto, você vai sair dessa leitura confiante. É claro que assim, seja esperto, siga a diva. Deixarei aqui todos os canais digitais. Então, por favor, se liga nessa dica de ouro, tá? Que ela sempre tá falando muita coisa interessante sobre esses assuntos e eu acho muito maravilhoso. Então, assim, por favor, acompanhe. Mas, acima de tudo isso, essa confiança diz tudo. Diz tudo porque, Uhum. assim, eu já saí de conversas onde eu achei, assim, papo legal. Papo fluiu. Às vezes eu conheci uma pessoa que tava assim, aleatoriamente ela tava repassando, ela só tava trabalhando para uma distribuidora de energético no evento. Pensa, eu não vou ganhar nada com essa pessoa. Ela me gerou 3 conexões depois, porque ela me indicou e falou: Nossa, conheci uma pessoa assim, assado. Já teve gente que veio até mim falando assim: Nossa, fulana me apresentou, você é especialista em tal coisa, coisa que eu nem me achava especialista. Isso Uhum. faz muita diferença, assim, eu tenho convicção disso. Quando você vai confiante, você conquista coisa que você nem imaginou. Então é sobre você conhecer uma pessoa que você não esperava, sobre você sair com uma carga. Eu voltei no na quarta-feira do evento, eu lembro que eu voltei tão extasiada. Eu tive um misto de sabotador, porque eu acho que era um pouco inevitável, então eu pensei assim: Uhum. será que a Larissa vai manter contato comigo? Será que eu sou essa pessoa que ela. Será que ela não me confundiu? Será que ela não criou uma expectativa que eu fosse alguém e eu não sou? Os botadores fizeram o papelzinho deles. Mas ao mesmo tempo eu também saí, tipo, caramba, eu tô fazendo direitinho o que eu preciso fazer. Uhum. Eu tô sendo a mulher que eu quero me tornar. Eu tô fazendo o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. E parte disso eu muito devo a você e as dicas que você deu no aulão, porque se não fosse isso, eu não, Ah, eu nunca. Eu agradeço, teria viu? visto a Larissa e teria saído correndo, entendeu? Tipo, ai meu Deus, Que bom, Larissa. então, que bom saber que você tem ótimas histórias para contar a partir desses. E Tenham até essa. várias coisas que você promoveu. Ah, eu agradeço, eu fico muito feliz em saber. E cada vez que alguém lê o livro ou, né, assiste algum conteúdo e fala, nossa, a partir disso aqui aconteceu essa história que levou para esse lugar, é muito legal. E você falando assim dessa questão do sabotador, né? No início eu fiquei, ah, meu Deus, como assim? Vou escrever um livro sobre esse assunto? Será que eu tenho mesmo, né, repertório? Hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que sim, até porque eu vejo, eu acho que a principal evidência e não eu acho que a gente coloca um peso muito grande em se dizer, ah, eu sou especialista num assunto. Eu não sei tudo, mas eu sei muita coisa. Então, em qualquer tema que a gente vai trabalhar, um médico que tem uma subespecialidade, ele não sabe tudo, mas ele sabe muito sobre aquela subespecialidade que ele estudou. Então, é a gente entender que eu não preciso saber tudo, eu preciso saber o suficiente. E saber, né, o suficiente para poder contribuir
para algo relevante na vida das pessoas. E você foi falando dessa questão do sabotador também, eu lembrei de um case muito legal, e foi antes da escrita do livro, inclusive, foi um cliente que eu atendi, porque tem também uma mentoria individual que é sobre esse tema, né, para quem quer desenvolver essa questão da comunicação. Eu já atendi pessoas que falaram, eu sou muito repetitiva, eu preciso ser mais assertivo, ou eu sou muito direta, as pessoas acham que eu sou grosseiro e eu queria dosar um pouco isso. Ou eu queria ser promovido e as pessoas não me percebem como alguém com esse potencial. Então, tem vários cenários. E a gente vê que a comunicação e os relacionamentos, eles estão o caminho para a gente poder trazer o impacto que a pessoa precisa. Eu tive um cliente, e um case muito legal. Ele é um profissional da área da engenharia. Ele é muito tímido. Ele foi expatriado. Ele já trabalhava no Brasil. Ele foi expatriado para uma unidade na Alemanha. Sou muito desse case porque ele envolve uma pessoa que se descreve como tímida, inserida numa cultura que não é a brasileira, e além de não ser a brasileira, é uma cultura que é fechada do ponto de vista de relacionamentos e tudo mais. Até quando ele me trouxe, né, a situação, falei, bom, eu lembro dessa sensação porque eu morei fora por um tempo, na Áustria, eu fiquei 1 ano e meio lá. Eu tenho construído relações legais com pessoas lá, mas é diferente. O idioma, sendo alemão, aí você já está com outro idioma, é outra cultura, é outro clima, é todo um contexto que você fala, eita, se fazer networking no Brasil é desafiador, se eu estou inserida nesse cenário, tem outras barreiras além das que eu já teria aqui. E ele me falou, Valesca, eu vim para cá e eu como um potencial, só que faz 2 anos que eu sou um potencial. E aí? E depois, né? Como que eu vou trabalhar nisso? E aí nós entendemos, né, o estilo de comunicação dele, então nós passamos, né, no processo por todos esses pontos e nós percebemos que as pessoas não tinham noção da quantidade de coisas que ele fazia. Vou dar um exemplo. Se teve um cliente que queria romper o contrato e ele conseguiu reverter e manter o cliente na empresa. O chefe dele sabia o quê? O cliente estava aqui, o cliente continua aqui. Eu não sei se no meio do caminho aconteceu alguma reviravolta, uma novela mexicana, um drama, não sei. Ele só sabe o início e o final. Então, até nessa questão de se fazer mais visível e de uma maneira que respeitasse o perfil dele. Porque se ele é uma pessoa mais reservada, ele não vai ficar se autopromovendo, né, de uma maneira exagerada, e a gente nem quer isso, eu já vou falar mais disso também, do palestrinha, que acho que todo mundo conhece alguém com esse perfil. Então, ele começou a se posicionar de uma maneira mais sutil, mas falando mais sobre o trabalho dele, sendo um pouco mais visível, né? E foi muito, muito gratificante quando ele me contou que ele falou, nossa, o meu líder levantou da mesa dele, veio até a minha para me dar os parabéns por uma coisa que eu tinha feito, que antes ele nem sabia que eu estava fazendo. Então, isso com certeza impacta nas chances dessa pessoa ser promovida, dela ter visibilidade. Para quem empreende, você ter um novo cliente. Então, assim, existem caminhos que a gente pode trilhar. E quando eu vejo um case desse, eu falo, cara, a gente consegue lapidar as habilidades de comunicação interpessoal para uma pessoa tímida, inserida lá na Alemanha. Ah, cara, então eu consigo escrever um livro. Eu consigo ter repertório para trazer técnicas, até porque eu sou relações públicas de formação, tenho uma pós em comunicação. Então, assim, ainda que o livro tivesse sido escrito com base em vozes da minha cabeça, entre aspas, essas vozes da minha cabeça têm muitas referências, assim como as suas vozes da sua cabeça também têm referências. Então, acho que a gente tem que se dar mais crédito, né, pelas coisas que nós fazemos. E nisso eu vou pegar um gancho, que é a história do Palestrinha, que é uma boa história também, que são dois personagens que eu trago no livro. O Palestrinha é a pessoa que, o tempo todo, toda oportunidade que ele tem, ele fala de si mesmo. O quanto ele é incrível, o quanto ele é o máximo. O jeito que ele faz é sempre o melhor. E aí, acho que todo mundo já conheceu, né, um colega de trabalho com esse perfil. Aí exatamente essa cara, a gente fica em revira os olhos, não, de novo, tá bom, quanto essa pessoa é incrível. Porque é exagero, é em excesso. Aí, o que acontece? A gente vivencia isso e pensa, eu não quero ser assim, eu não quero ser vista assim. Então, eu vou para o outro extremo. Aí eu viro o anônimo. Eu me escondo numa caverna e falo assim, não vou contar para ninguém o que eu fiz, eles que descubram sozinhos os meus resultados, que falem por mim. Só que aí eu tô indo do 8 para o 80 e os dois são um problema.
Só que é que o coitado do networking leva fama, porque o que as pessoas acham que é o networking ou autopromoção? O palestrinha. Por quê? Quem é anônimo e se esconde eu não percebo, porque ele não se autopromove. Pessoa que faz uma autopromoção sutil, bacana, que é o que a gente tem falado até agora, eu também não percebo porque é sutil, porque é legal, porque é leve. Você falou no início, você usou uma palavra muito boa, que flui, né? Que é uma coisa natural. Então, quando eu penso em autopromoção, eu penso em quem faz isso em exagero, que me incomoda, palestrinha e tudo mais. Então, eu entendo que o sabotador dentro de nós, ele já está inseguro, e ele fala: se eu já estou inseguro, na dúvida eu não vou falar nada. Primeiro, porque eu estou insegura, e segundo, porque eu não quero ser chamado de palestrinha, eu não quero exagerar, eu não quero ser visto dessa forma. E aí a gente perde tanta oportunidade legal, porque numa fila de um evento ninguém sabe quem você é, o que você faz, com o que você trabalha. Online também a gente pode até trazer isso para o contexto digital. Gente, eu sou muito cara de pau no LinkedIn, não sei se você também é assim, Pri, mas eu me apresento para todo mundo, converso com todo mundo, puxo assunto com todo mundo, e eu penso, ai, mas a pessoa é CEO, Master Blaster da empresa. Que a pior coisa que pode acontecer é o quê? Ela não me responder. Verdade. Vai ficar registrado lá para sempre, só ela vai ver que eu mandei oi e ela me ignorou. Eu sou um pouco assim também, mas eu trabalho isso nos meus conteúdos, porque eu tive as etapas, né? Eu não conseguia gravar, eu não conseguia me Aham. ver, eu era muito autocrítica. Inclusive, E quando agora surgiu a ideia do. estamos aqui com um podcast, não é? Minhas palmas para essa Não, mulher maravilhosa. o podcast é a minha maior vitória disso, é o meu maior case disso, porque assim, eu sou uma comunicóloga de formação, né, que eu me formei em Aham. comunicação social com bacharel em publicidade, mas eu tinha uma dificuldade de aparecer assim, inimaginável. E é engraçado, porque todo mundo que me conhece questiona isso, fala, como assim? Você? E não é que eu seja tímida, não, não é isso. É essa questão de deixar o sabotador falar um pouco mais alto. Quando surgiu a ideia do e-book, eu confesso que eu fui muito sabotadora e negativa. Tipo, eu não tenho conteúdo pra fazer isso. Um dia eu falei, olha que errado, eu tava de férias. Aí eu pensei, e se eu colocasse no papel alguma coisa? O que que será que sai? E aí, primeiro eu construí um escopo. Escopo, eu já desmiucei mil coisas na minha cabeça. Falei, "Ih, eu acho que eu tô me enganando. Eu acho que não vai dar certo." E aí eu pensei, não, mas eu vou colocar no. Vou de novo, vou colocar no papel. E aí eu fui desmiuçando, desmiuçando. Quando eu dei conta, não sei quantas páginas já. Eu pensando ainda em acrescentar mais coisa, eu pensei, não, porque isso aqui eu acho que foge um pouco. Já teria que fazer outro assunto, outro e-book, já tava fluindo dois, três, aquele conteúdo. E eu pensei, olha, eu acho que eu tava enganada. E aí eu dei para dois amigos, um que eu acabei fazendo parceria mesmo, que fizeram o meu site, o Studio NX, que eles são incríveis. E eles acabou que a gente fez uma troca também de especialidade. E surgiu de quando for criar um conteúdo, de uma necessidade de ter algumas coisas. E aí, na hora, eu pensei, nossa, que trabalho, eu vou ter que mandar link, vou ter que explicar. Aí eu, meu e-book. E já que eles são meus parceiros, é até uma forma de testar. Será que funciona? E aí eu ofereci para duas pessoas, eles e uma amiga que estava lançando um negócio do zero, que era a primeira proposta inicial, assim, para possíveis potenciais clientes desse e-book. E eu achei muito bacana que nos dois cenários, no cenário que já existia marca, já existia o negócio, mas não existia o conteúdo estratégico, funcionou. E na pessoa do zero também funcionou. E o que é esse funcionar? A ideia é que você não tem grana para investir num profissional, mas você que tá fazendo, mas você agora vai fazer com propósito, você vai fazer sabendo. E aí depois que eu vi que funcionava, eu falei, tinha uma vozinha na minha cabeça muito enganada, era capaz de muita coisa. Mas é claro que isso se constrói, eu não tô falando que é como você falou, não existe receita de bolo. O que vai funcionar para mim não vai funcionar para você. Inclusive, o e-book foi criado nesse propósito. Não é para uma pessoa específica, para um empreendedor específico. É para qualquer pessoa que precisa fazer acontecer. Mas ainda fica andando que nem barata tonta, num cego no tiroteio, ou uma pessoa que tá simplesmente no escuro, que não tá sabendo de onde partir. Até entender que eu era especialista naquilo, eu também tive
essa ficha difícil de cair. Mas foi muito importante para construir também a profissional que eu sou. É claro que a escuta também me ajuda muito, que é como você falou. Eu aprendi isso no meu primeiro estágio, que era quando eu também falava muito e me ajudou. Foi muito bom pro cenário onde eu estava, onde a galera abusava um pouco ali dos inexperientes. Mas foi ali que eu aprendi a ter escuta. E, cara, na escuta eu conheci pessoas maravilhosas. Descobri que amo ouvir histórias, até um pouco mais do que contar história, acredite se quiser. E eu acho que foi daí que surgiu a ideia do podcast, mesmo sem eu saber que existiria podcast um dia, porque nessa época, podcast não era nem projeto, eu acho, de ninguém, nem não só meu, mas não existia essa tecnologia Não tava em ainda. alta, né? Não estava em alta. Eu lembro que o primeiro que eu acompanhei foi o Mamilos, das meninas que trabalhavam na agência B9, e eu amei o contexto. E eu lembro que na agência onde eu trabalhei, no horário de almoço, a gente falava, cara, se a gente gravasse essa troca de ideia que a gente tem aqui todos os dias, eu tenho certeza que viralizaria. E é um pouco sobre isso. Eu Aham. busco. Tudo que é oportunidade. Então, se eu vejo um conteúdo que faz sentido, eu vou lá e comento. Não é na intenção de ser vista. Tipo, eu quero muito que aquela marca me veja, eu quero muito que aquela pessoa me identifique, eu quero que aquela empresa me contrate. Às vezes não é nem nessa intenção. É só na intenção de trocar ideia mesmo. Às vezes porque eu quero, tô com dúvidas e quero sanar as dúvidas. Às vezes porque eu achei interessante e quero colocar um ponto ali. Tem muitas pessoas que falam bem, não tem seguidor, não tem pessoas ali ao redor e precisam daquilo. Então eu sei que aquilo pode ajudar e aquilo vai me ajudar antes de ajudar ela. Então são coisas que eu levo em consideração. Cara, eu acho que a gente tem que fazer um parte 2, porque ficou muita coisa pendente que eu quero trazer, que eu quero trocar, entendeu? E eu já tenho que ir pro bate-bola, assim, rápido, do final. Mas eu tô muito feliz com o resultado. Eu não tinha dúvida que ia sair isso aqui, tá? Só pra deixar bem claro. Não vou fazer falsa modéstia. Ai, não, não. Esperava um episódio incrível. Tive esse episódio incrível. E, inclusive, você me deixou com mais vontade de ler seu livro. Eu já tava antes, pelos conteúdos que Eu vou você ficar tinha muito feliz compartilhado. depois em saber o que você achou, porque é muito legal a perspectiva de pessoas diferentes, é o que você falou da confiança. Então, as pessoas que são mais reservadas, né, falam muito, nossa, agora eu entendi que eu também consigo fazer dessa forma. E para quem já é comunicativo, para quem já, né, igual você que já faz, já fala, pode ser uma oportunidade legal de falar, tá bom, eu enxergo onde eu estou acertando. E eu vejo onde eu posso usar uma habilidade que eu já tenho, só que para colher ainda mais frutos disso, e pensando sempre nesse networking saudável, né? Que não é eu ter vantagens, ou é pensando que eu estou semeando, e uma hora eu que vou colher alguma coisa, outra hora o outro que vai colher, outra hora nós colhemos juntos, e é esse caminho. Mas estou animada para saber depois o que você achou. Eu acho que vai gerar conteúdo. Acho que vai gerar mais um conteúdo, mas pode deixar que eu divido. Agora, no bate-bola Sim. rápido, um pouco triste, que eu não queria estar encerrando, tá, esse episódio. Mas, né, você é um ser humano, você ainda vive, precisa de beber água, usar banheiro, comer, então vamos respeitar essas etapas também. Eu quero perguntar se você tem alguma dica que pode ser aplicada numa situação assim, uma forma rápida e inteligente. Sei lá, fui convidada de última hora e não pensei muito. O que eu posso fazer que vou me dar muito bem se eu fizer isso no evento corporativo? Eu tentaria, dada de última hora para um evento, tá? Eu colheria o máximo de informações possível sobre esse evento, tipo, qual que é o tema do evento, quais são os temas das palestras, vai ter alguém lá que talvez eu queira prestigiar a palestra dessa pessoa e priorizar na minha agenda. Então, nossa, se eu não... Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, geralmente, nesses eventos. Então, o que que para mim é essencial que eu faça indo nesse lugar. Então, eu entendo que isso faz com que, primeiro, a gente saia de um evento como esse, colhendo algo que para nós era importante. Então, eu queria muito conhecer essa pessoa, eu queria muito estar nesse espaço, queria muito assistir esse conteúdo. Sim, eu ter essa leitura do contexto me ajuda para todas as outras coisas que vão acontecer fora do meu planejamento.
Então, eu não sei com quem eu vou encontrar, e acontece muito comigo, eu tô andando e eu faço isso um dia, eu vou, encontro pessoas, então tá, te vejo depois. Aí eu vou para outra panelinha, depois eu vou para outra, eu vou transitando entre grupos para não ficar também fechada no mesmo e não explorar, né, outras possibilidades. Então, me abrir também para coisas novas. Então, eu colher informações sobre isso me permite que, se eu estiver andando e numa esquina encontrei uma pessoa, oi, fulano, você está aqui também? Eu tenho um gancho ali para pegar. Então, é a história do repertório, eu ter ferramentas. Aí, vamos supor que, nossa, não deu tempo. Jogaram aqui dentro do ônibus, vai agora, tá bom, vou lá com os ouvidos abertos, faz perguntas. Que palestra você já assistiu? Qual que você quer muito ver? Pergunto para alguém, eu colher informações, porque como é que eu vou me comunicar com as pessoas se eu não sei nem onde eu tô, o que eu tô fazendo ali? Então, perguntar, se eu cheguei depois, pergunto o que que as pessoas estão fazendo ali, o que que elas estão buscando, olha os estandes, vê se tem alguma informação que te chama a atenção. Então, observar, perguntar, pesquisar, tudo isso antes de comunicar, porque aí eu consigo ter mais referências para poder construir diálogos mais interessantes. Cara, você falou sobre ver o evento. Eu lembrei que eu fui no evento esse ano, que eu fui convidada, ganhei o convite e tal, e eu não tive tempo de ver o tema, Aham. de ver nada. Aí eu falei, tava mal, foi o evento que eu comentei que eu não tava me sentindo muito bem emocionalmente, mas falei, ai, quer saber? Terapeuta falou, Priscila, você precisa sair de casa. Vamos ver gente? Vamos sentir um pouquinho do calor humano? Vamos ver rua, asfalto? Tá bom, vamos lá. Fui. Quando eu cheguei no evento, eu me frustrei um pouco, porque eu pensei assim, não é pra mim. Pensei que eu tinha entendido uma coisa do tema, depois eu pensei, eu acho que a pessoa me deu errado. A gente se conheceu no evento, a empresa que eu fui, né? O primeiro evento que eu fui deles foi no TikTok, no prédio do TikTok. TikTok para empresas e tudo, todo o match do mundo comigo. O segundo cenário não tinha nada a ver comigo, era sobre como fazer, hoje em dia, com os mecanismos atuais, como efetuar uma compra efetiva. E assim, eu vendo, eu não compro. Vendo. Eu tenho os meus parceiros, óbvio que, né, relativamente nos miúdos eu compro também, mas eu vendo. Só que aí, no decorrer do evento que eu pensei que não era pra mim, tava no lugar errado, com pessoas erradas. Primeiro que foi como eu já comentei, não parei sozinha em nenhum segundo. Saí de lá com um insight maravilhoso. Porque, ao contrário, tudo bem, não era pra mim aquele evento, propriamente. Só que, estando ali no meio deles, eu descobri dores que eu não fazia ideia que existiam. Por exemplo, quais dores os compradores têm ao comprar um serviço de alto escalão e de baixo escalão também. Então, como contratar um site? Qual dor eu sinto ao contratar um site? É preço realmente que faz diferença? E são respostas que eu nunca teria. E aí eu lembro que eu tava doida pra ir embora. Quase fui, inclusive, mas eu odeio sair na metade de alguma coisa, porque eu sempre acho que eu posso estar ganhando alguma coisa. E confesso que nessa brincadeira de sempre acho que vou ganhar alguma coisa, eu sempre ganho. Eu sempre saio na vantagem de alguma coisa que não esperava e sair ali ganhando alguma coisa, no sentido de conhecimento mesmo. Eu pensei, caramba, faz muito sentido. E como eu tava lá, as pessoas me tratavam como um deles. Então, ela tá aqui, ou ela é empresária, ou ela é do time comercial e faz compra, né? Então, as pessoas trocavam comigo como se eu fosse um deles. Uma pessoa tava falando lá uma palestra X, e aí a pessoa tava aqui do meu lado, porque eu já tive essa dificuldade aí, mas também já aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Falei, pô, bacana, a gente foi tomar um café? Não, porque tal coisa foi citada, não sei o que lá. Resumindo, vim com vários insights pra casa, dividi com os meus parceiros, e isso se transformou em um projeto já aplicável, que inclusive, spoiler, eles já executaram essa coisa que eu vim de insight. E no segundo momento também gerou roteiro para um podcast para mim gravar com eles. Porque o assunto é tão interessante, o insight foi tão valioso, que eu falei, gente, é isso aqui que eles sentem ao contratar a gente. Então, assim, não é que eu não soubesse de nada, porque como eu vendo isso, eu ouço as mesmas reclamações ou os mesmos feedbacks, então não é que seja, meu Deus, a descoberta do ano. Mas entender a dor, da onde vem, faz toda a diferença. E se não fosse eu estar ali aberta e literalmente a 100% de escuta, porque a dificuldade que eles têm de contratar, eu não, assim, aqueles serviços específicos, óbvio.
Porque Uhum. quando a gente fala de. Já tenho meus parceiros fixos. Então, para mim, por exemplo, ai, eu preciso de um programador para fazer uma coisa muito específica. Eu não vou sofrer, eu já tenho. Eu talvez não tenha o valor que aquilo vale, mas eu já conheço quem faça. E ali é o meu mecanismo de comunicação. Vou negociar, vou ver o que é possível, o que não é possível, vou ver o que dá para tirar para fazer sentido e que eu não perca muito. Enfim, aí vem as técnicas de negociação. Mas eu saí de lá pensando, caraca, eu não tava legal, não tava nos meus melhores dias, mas eu me comuniquei com tanta intencionalidade que eu nem fazia ideia do meu ganho depois daquilo. Então, assim, Uhum. realmente faz todo o sentido e eu nunca mais deixo de ir num evento pensando, não é pra mim. Porque eu sei que eu posso estar perdendo uma coisa muito valiosa como nesse. E já emendando numa próxima dica, uma dica de livro, série, filme, eu já vou deixar aqui a minha, que é o seu livro. Você pode reafirmar ele, fica à vontade, mas se tem uma dica que eu quero deixar aqui, gente, pelo amor de Deus, leia o livro da Diva, porque tá maravilhoso. Obrigada, Pri. Até eu vou, antes de falar dica de livro, eu quero adicionar sobre a sua resposta do item anterior, que é por isso que vocês me verão em rolês muito diversos. Então, RD Summit, estou lá, evento de RH eu estou também, coisas de recrutamento eu vou, marketing, vendas, empreendedorismo, TI. Gente, até porque eu mentoro profissionais de todas as áreas da saúde. Então, assim, até para ter uma noção, eu atendi uma nutricionista que ela foi trabalhar com marketing nutricional. Então, eu tenho que entender de nutrição, eu tenho que entender de marketing, hoje em dia a gente tem pessoas com carreiras que não são lineares. Nós mergulhamos É, em muitas áreas. Inclusive, em vez de pensar no especialista versus generalista, eu penso no pluralista. Então, não é que eu vou saber um pouquinho de tudo, eu vou mergulhar em várias coisas. Eu mergulho na comunicação, eu mergulho em RH, então, eu mergulhar em várias áreas me coloca, então, se a gente for categorizar, como uma profissional pluralista. E essa pluralidade de referências é o que me permite olhar algumas coisas e falar, eu vi isso nesse evento e eu jamais vou fazer isso no meu negócio. Ou eu vi isso nesse evento, eu vou fazer igualzinho no meu negócio. Ou eu vi isso nesse evento e vou levar isso para os meus clientes. Então, eu ter essa diversidade, gente, repertório leva a gente tão longe, porque você consegue conversar com quem você quiser, né? Como eu falo no livro. Adicionando a esses pontos, eu traria como recomendação aqui alguns livros. Um deles é o A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro é aquele que você lê um capítulo e você fala, eita, doeu. Aí você eu. precisa, eu precisei de uns dias, assim. Geralmente eu sento, eu gosto muito de ler, e aí eu vou, né, eu já vou na sequência. Mas esse é um livro que eu tive que ler aos poucos, porque a cada capítulo cutucava alguma coisa dentro de mim, e eu entendi que quando eu me despi dessa vontade de ser perfeita e parei, não posso demonstrar que eu não sei, eu posso sim falar que eu não sei. E isso vira assunto exatamente para me conectar com outra pessoa. Eu expor uma vulnerabilidade, claro que com um equilíbrio, não quer dizer que eu vou abrir meu coração para todo mundo, mas eu compartilhar alguns pontos, é isso que faz com que nós sejamos humanos e é o que faz com que a gente se conecte, o que faz com que eu saia do desconhecido para o conhecido, para afinidade, para confiança. Então, eu entendo que esse é um livro que eu recomendo muito. E tem um segundo livro, que é o da Flávia Gamonar. Eu adoro a Flávia, eu já fui mentorada dela, faço parte de uma comunidade dela, eu gosto muito de acompanhar o trabalho dela. Eu conheci a Flávia quando ela falava muito sobre LinkedIn, e hoje ela fala muito sobre modelagem de negócios, então é outro, ó, IA, eu aprendo muito, assim, gente, eu tô bebendo de várias fontes aí. E ela tem um livro que eu li há muitos anos, que se chama Unique Stories. O título é em inglês, mas o livro é em português. Então, pensando em histórias únicas, é você olhar, ó, pega o balanço aí da tua vida e fala assim, o que que é meu e que é só meu. Por exemplo, talvez exista aí, mas eu ainda não conheci uma pessoa que fosse relações públicas, que trabalhou com recrutamento e seleção e que é mentora de carreira e comunicação. Esse combo de peças, até agora eu conheci eu. Pode ser que tenha outra pessoa que, aliás, me chame para a gente trocar figurinhas. Mas eu não encontrei.
Eu não conhecia ainda outras relações públicas que tenha tido a jornada que eu tive. Eu conheço outras profissionais mentores de carreira, mas não com a mesma jornada. Então, quando eu vou para um evento, quando eu vou conhecer alguém, quando eu vou me conectar com alguém, geralmente a pessoa fala: "Nossa, diferente". Do mesmo jeito que, nossa, seu cabelo é azul. É aí que a gente é lembrado, porque não é igual a todo mundo. E tudo bem se você olhar a sua vida hoje e falar: nossa, minha vida é igual a de todo mundo, eu não tenho nada de especial. Talvez você não se reconheça, né, como uma pessoa que tem algo especial ainda, mas se cutuca bem. A gente encontra coisas e entender o que que eu tenho que é só meu, o que que eu tenho que me torna único. Isso me permite entender que, cara, eu quero que as pessoas me conheçam. Eu quero que elas conheçam a minha história. Eu quero que as empresas saibam quem eu sou. Eu quero que meu currículo chegue em muitos lugares. Eu quero que os meus posts alcancem mais pessoas. E isso coloca a gente num movimento de: eu não preciso me tornar influenciador digital, mas eu posso conversar com pessoas. Às vezes, eu tenho cliente que o vizinho ficou sabendo que ele estava procurando emprego e hoje eles trabalham na mesma empresa. E os dois são de home office e fica um no apartamento, outro no outro, assim, ó, de janela, trabalhando para a mesma empresa. Então, às vezes, você vai descer o lixo, você conversa com alguém e você troca de emprego. Então, mas por quê? Porque a gente se conhece, a gente consegue contar a nossa história, mas para contar a minha história, eu tenho que conhecer a minha história, por isso a indicação de livro. Então, tenho mais recomendações, mas destacaria essas duas aqui, para a gente resumir. Nossa, muito legal. Acabou que você deu a última dica que eu ia pedir, e eu acrescentaria colocando que, se fosse para traduzir o que você acabou de falar em tudo isso, seria que o óbvio precisa ser dito. Eu ouvi isso há muitos anos atrás, e se teve uma coisa que eu aprendi foi que o óbvio abre portas. Até porque o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa, mesmo que seja referente ao mesmo assunto. Lembro que quando eu tava com dificuldade de criar conteúdo, há 3 anos atrás, que foi quando eu comecei a mudar o cenário do Casa de Ferreira e Espeto de Pau, que eu falei: não, gente, eu sou criadora de conteúdo, eu preciso criar conteúdo para mim, né? E aí, quando eu decidi mudar esse cenário, eu comecei com essa história: o óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. E aí eu falei: quer saber? Se o óbvio precisa ser dito, eu vou começar com o mais óbvio dos óbvios da minha carreira. Muita dificuldade de gravar vídeo, e eu acho que o pior pra mim não era nem o gravar, era o editar. Porque eu via tantos defeitos, tanta coisa que me impedia de publicar, e aí acabou que eu fiz um arsenal de gravações e não publicava nada. Até que um dia eu falei: eu vou postar do jeito que dá. Eu não tenho muitas técnicas de edições, hoje eu melhorei um pouco, mas na época eu tinha zero. Eu vejo meus vídeos e fico pensando: meu Deus, por isso que não tinha audiência, porque era péssimo. Com vídeos, eu só sei falar, Só editar. vai. Mas o importante é fazer, porque esse tipo de coisa a gente só aprende fazendo. Não existe fórmula de bolo. Não, mas eu vou comprar o curso da Júlia e aí eu vou ser expert. Não, não, linda. Você só vai ser expert quando você fazer. Faz pra você mesma do jeito que dá. Aos poucos você mesma vai perceber. Nossa, tal coisa eu posso fazer melhor se eu fizer essa mudança. Outra coisa eu posso melhorar se na hora da gravação eu já mudar isso aqui. Tem coisas que você vai melhorando só fazendo, porque não adianta. Você pode ganhar com isso. Tipo assim, gravando o seu cliente. Super fazer funcionar e acontecer. Mas para você vai ser diferente. Então, só fazendo. E aí eu lembro que eu decidi abrir um quadro que era Curiosidades da Publicidade. A ideia era desmistificar a área e eu tinha uma dificuldade. Ninguém sabia o que eu fazia. Da minha mãe ao meu vizinho, ninguém sabia o que eu fazia. Sabiam que eu era publicitária, mas não sabiam com que eu trabalhava. O desafio era isso. Então eu comecei do começo, desmistificando a minha área de formação. Lembro que o meu primeiro episódio foi sobre o mais óbvio de todos. Por que publicitário fala tanto inglês? Inclusive, pior. Porque eu não tô falando que publicitário é bilíngue, entendeu? Tô falando que publicitário tem aquele teor de metido. Porque a gente não vai fazer uma reunião com ideia, a gente vai fazer um briefing. A gente não vai sentar todo mundo junto e cada um dar uma ideia de alguma coisa, a gente vai fazer storytelling. A gente não vai executar um trabalho, a gente vai fazer um job. E a ideia do vídeo... Em português, você vai brifar. Brifar, que é pior ainda, grotesco. E aí eu trouxe o motivo, porque existe uma razão pra gente ser assim, né? Inclusive, eu sou uma brasileira que tem orgulho de ser brasileira.
Quando eu vi na faculdade isso, eu achei um terror. Não, que coisa feia. Se a gente pode chamar trabalho de trabalho, porque vai ser job. Não, vai ser trabalho. Não precisa ser job. Até entender que é um linguajar próprio. Eu, sem querer, querendo, acabei adquirindo. Então é inevitável. Inclusive é um terror pra mim que agora tem a menina do job. E aí eu fico assim, eu sou a menina do job, gente. E agora? Como fica com o constrangimento? Mas enfim, antes disso, tem uma razão, né? O Brasil, ele é atrasado em diversos motivos. E um deles foi na publicidade. Como a gente ainda conseguia vender por necessidade básica, que é fome, sede, frio, calor, a gente não tinha muito esforço para vender. Então, quando surgiu a publicidade, os brasileiros viraram e falaram: ah, sério, jura? Pra quê? Não precisa. E surgiu muitas palavras que não tinham como traduzir. É óbvio que job tem tradução, não é como saudade nem nada. Mas existem muitos termos técnicos que não eram traduzidos porque simplesmente não eram usados. Aí eu fiz um vídeo falando sobre isso, que dificuldade de falar isso em 1 minuto e pouco. Tá, foi muito difícil. Acho que foi o meu primeiro desafio do vídeo. Mas eu trouxe essa história e no finalzinho do vídeo eu trouxe alguns exemplos. Pensei, cara, não vai fluir, né? Porque quem não sabe disso? Toda a minha audiência não sabia disso. Eu tive muitos comentários nesse vídeo. Eu tive meu professor do ensino médio comentando, inclusive ele me deu aula de inglês, comentando de, meu Deus, eu não fazia ideia que isso tinha acontecido. Agora eu quero um parte 2 com outras palavras, que eu quero saber quais outras palavras tem no vocabulário publicitário. Mesma coisa. Então acabou que eu fiz um curiosidade para publicidade com, acho que teve 6 partes. E desses 6 partes, 4 ou 5 foi só com palavras. Que acabou que o repertório era tão grande que eu não fazia ideia. E o meu medo era não ter conteúdo, não saber o que falar e mais um monte de desafios que todo mundo tem. E acabou que foram surgindo. E trabalhei em terapia, óbvio, né? Pra tentar me ver menos, porque eu não conseguia postar uma story sem ficar me vendo. E não era pra saber se eu tinha. Ai, vamos ver o que melhorar. Não, era pra criticar. Era pra julgar. Era pra. Vamos excluir. Já teve muita story que eu publiquei e excluí minutos depois. E aí, muita terapia, óbvio, muitas sessões pra entender que tá tudo bem. A gente vai errar, a gente vai ser imperfeito. Eu comecei com 0 qualidade, até entender que o microfone era fundamental, até entender que uma iluminação melhorava bastante coisa, e até entender que ângulo também era um desafio que eu ia ter que ter. Eu tenho vídeos que eu tô completamente fora do ângulo. Eu não sei como, eu tive coragem. E tipo assim, eu só tinha aquele conteúdo, eu não podia deixar de ter. Eu fiz aniversário de podcast de 2 anos no mês passado. E aí foi muito engraçado. Obrigada. E aí foi muito engraçado porque eu fiz eu nunca tinha feito um especial de tipo um compilado, né? E olha que eu já fiz 1 ano, é aniversário de 2 anos, mas eu nunca tinha feito. E eu pensei, eu acho que é perfeito para divulgar o episódio, eu vou fazer um compilado. Que dor no coração, cara, porque era tanto vídeo ruim, vídeo com ângulo péssimo, vídeo que eu tava de mau humor, meu cabelo tava horrível, mas no fundo eu achava que tava bom, sabe? E aí eu pensei assim, cara, mas foi isso que fez a Priscila de hoje fazer vídeos que tem mais de 2.000 visualizações. Foi essa Priscila que teve que errar lá atrás. E se eu não tivesse errado, não é querendo ser clichê de trajetória e tudo mais. Mas realmente foi aquilo que me ensinou. Foi cometer aqueles erros que me trouxe até aqui. Então eu acho que essa indicação sua da coragem de ser imperfeito eu não li, mas eu fiquei muito afim de ler, porque me trouxe essas reflexões do quão é importante. E gostaria de agradecer imensamente sua presença. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado por ter topado esse episódio. Eu não tinha como evitar dele ser longo, porque é uma pessoa com repertório. Então, assim, eu queria, sabe? Eu vou sugar tudo que eu puder dela, porque eu sei que vai ser incrível. Então, obrigada. Tô muito feliz com o resultado. E eu espero que vocês tenham ficado até o final, mas principalmente que vocês vão, assim, terminar o episódio e dar um clique em tudo que eu colocar aqui, porque vai ser tudo relevante.
Então, muito obrigada. Eu espero te encontrar mais vezes aqui no Pode Com Pri. certeza, é só me chamar que eu venho. E eu adorei, foi um prazer participar. E essa questão que você falou dos erros, dos acertos, daqui a um tempo a gente vai assistir esse episódio e falar: Meu Deus, olha como meu cabelo estava estranho, alguma coisa. É normal acontecer, porque na verdade a gente está compartilhando o treino, né? Então, é parte do processo. Então, e eu acho que essa pode ser também, né, uma mensagem final de que toda conversa que você tem com alguém que não saiu exatamente como você queria, tudo bem, agora você sabe lidar melhor com o improviso, agora você sabe lidar melhor com o desconforto, você lidou melhor com uma sensação de rejeição, e conforme você vai tendo essas experiências, você consegue conversar com quem você quiser, com muito mais naturalidade, e de uma maneira que todo mundo ganhe, né? Mas foi muito boa a nossa conversa, Pri. Obrigada pelo convite. Só me chamar que eu volto, e eu espero que esse episódio inspire para que mais pessoas possam fazer muito networking por aí, networking saudável, que tenha ganho para todos os envolvidos. E vou ficar muito feliz também para quem quiser me acompanhar, me mandar mensagem, adoro conversar. Então é só me mandar mensagem que a gente começa esse Não papo. é clichê de escritora, gente. Ela gosta de conversar de verdade, tá? É Sou prova verdade. viva disso. E sou prova viva do que ela tá falando também. Todo network tem seu valor, você pode aprender em todas as conversas. Então, você nunca vai se arrepender de puxar um assunto. Mesmo que você puxe errado, mesmo que você se Uhum. arrependa depois, poxa, eu posso ter melhorado isso. Aliás, você só vai poder melhorar se você fazer em algum momento, pra você se arriscar. Então, mesmo você sendo tímido, se arrisque, tente, que vai dar certo. Eu garanto que vai dar certo. Em algum cenário vai dar certo. Mas é isso, obrigada de novo. Eu vou planejar um parte 2, hein? Tá gravado o que você falou aqui que aceita, eu não vou esquecer isso. Vou usar isso Sim. contra, entendeu? Vou usar isso para fazer aquela chantagem emocional de, olha, você fez a deixa. E nem Então eu vou. precisa de chantagem, eu vou vir com muito prazer. Ai, vai ser ótimo te receber de novo, de coração. Vou planejar esse roteiro e dividir com você. Tá Gente, toda ótimo. quinta-feira, às 18 horas, episódio novo. Eu espero que vocês tenham consumido esse episódio, porque assim, tá utilidade pública. Isso aqui foi. Eu acho que se ela já fez um aulão no RD na prática, foi o segundo aulão dela. Pode considerar o segundo aulão, porque foi maravilhoso. Compre um livro, tá? Eu acho que assim, você é falante, compra o livro. Você é tímido, compra o livro também. Você frequenta eventos, muitos eventos, compra. Ah, eu não frequento evento, não sei, mas você trabalha, você convive, a sociedade, ser humano foi feito para trocar contra o ser humano e a sociedade tá aí, né? O mundo não acabou ainda. Então, por mais que talvez no futuro, quem sabe, não perca essa oportunidade. E toda sexta-feira tem texto no blog sobre o tema. Então, você que não é de podcast, você pode ser de blog. E se você for de podcast e blog como a gente, que a gente gosta de ler, gosta de ouvir, gosta de falar, então consuma também, porque inclusive tem tópicos diferenciados, tem uma forma diferente que eu coloco lá que é para agradar todo mundo. E é isso, um cheiro da Pri. Obrigada, Pri. Um beijo.